Esqueça por um instante as grandes cidades e os destinos mais conhecidos de Portugal. Aqui, o que a gente vai mostrar é um outro lado do país. Um Portugal feito de histórias antigas, de natureza bruta e de gente simples que carrega séculos de tradição. Foram muitos dias na estrada, atravessando vales, serras e aldeias que parecem ter parado no tempo. De Almeida a Pinhel, de Longroiva a Marialva, cada lugar revelou um pedaço da alma portuguesa. Castelos, muralhas, nevoeiros, vinhos e até o reencontro com as nossas próprias origens. Ou melhor, as origens do Léo. Esse vídeo é mais do que uma viagem. É uma forma de agradecer a esse país que nos acolheu e de compartilhar com você tudo o que ele tem de mais autêntico e inspirador. Então prepare-se, respire fundo e vem com a gente nessa aventura pelo coração histórico e selvagem de Portugal. Nós pegamos muito nevoeiro, chuva, muita coisa aconteceu no caminho até aqui, e a previsão não está muito boa para os próximos dias. Mas vocês já sabem, né? Nada disso impede a gente de ir explorar lugares, conhecer e mostrar um pouquinho de cada canto desse país lindíssimo e que a gente gosta muito de conhecer e também trazer aqui para vocês tudo isso. Vai que hoje a gente ainda consiga ver a neve. Porque tá nevando na Serra da Estrela e a Guarda é uma região ali que neva também. A Serra da Estrela faz parte também do distrito da Guarda, se eu não me engano. Tem uma parte que faz, que é da Guarda, sim. A grande questão é que são 14 graus aqui nesse momento, então eu acredito que a gente não veja neve hoje. Vamos ver outros dias. É só um sonho, né? Vai que aparece uma nevezinha hoje. Vai que, né? Realmente. Mas se pelo menos não tiver estrelado o céu, a gente vai tentar fazer umas filmagens, porque eu descobri que essa GoPro dá para filmar o céu estrelado. Então vamos ver se eu consigo mesmo fazer isso. Se eu conseguir, aí a gente vai mostrar aqui para vocês também. E se tiver o céu estrelado, né? Se tiver nublado, não vai adiantar de nada, não vai dar pra ver nada. Só dá pra ver nevoeiro, porque nesse momento tá cheio de nevoeiro. Tem muita névoa aqui, mas vamos ver, né? De repente mais tarde abre. Eu pedi o Léo pra dar uma parada aqui, que aqui é tipo um acostamento, né? Mas é bem distante da pista, para mostrar aqui para vocês já aqui a região do Douro, né? O Rio Douro aqui tá do meu lado e toda essa parte aqui dá para ver os socalcos e tudo mais, então é bem bonito. Tô bastante feliz de estar aqui. A gente já veio aqui uma vez, mas a vez que a gente veio aqui a gente não produzia conteúdo. Então a gente resolveu voltar aqui para relembrar, para conhecer lugares que a gente não conhecia daqui, né, da região do Douro, e para mostrar para vocês também, né? Afinal, vocês acompanham a gente e estão sempre aqui nos dando força e nos encorajando a continuar. Então, isso aqui também é um pouquinho para vocês. A gente está passando aqui, né, no Douro, como eu falei para vocês, e tem essa quinta aqui bem de frente. E essa quinta ela é enorme, porque a gente já viu 3 letreiros falando dessa quinta, né? Quinta Vale do Meão. Podia parar lá e tomar uma garrafinha de vinho, né? Quem sabe da próxima vez que a gente passar por aqui, né? Ainda nesse rolê, digamos assim. Acho que dá, hein? Vamos passar agora por cima aqui do Rio Douro, vamos atravessar. Sim, vamos passar na barragem, né? Tem uma barragem aqui. Tem a barragem ali na frente. Isso. E a gente vai passar aqui agora. E são mais ou menos 40 minutos até o alojamento que a gente vai ficar. Espero que a gente chegue lá ainda de dia, né? Pra mostrar pra vocês como que é esse alojamento. A gente vai mostrar, mas a gente não
Não é nenhuma parceria nem nada, é só mesmo vamos mostrar porque a gente acredita também que locais que são bacanas a gente deve divulgar, né? Mesmo os alojamentos, como a gente costuma fazer também com os campings. Um dos lugares que a gente quer conhecer aqui também durante essa estada eu acho que é a aldeia de Marialva, porque faz parte das aldeias históricas aqui do centro, então a gente quer muito conhecer. Parece que tem um castelo lá, se eu não estou enganada, eu espero que não. E é uma cidade muito bonitinha, né? Uma aldeia, eu acho, pelo que eu pesquisei, é muito bonitinha. Aldeias aqui de Portugal históricas, né? Sim, faz parte das 12, são 12 aldeias históricas aqui no centro de Portugal. E a gente quer conhecer pelo menos essa, porque da outra vez a gente conheceu Penedono, que também é uma das aldeias históricas de Portugal. E dessa vez, quem sabe, né? Marialva. E Longroiva tem uma história por trás da razão pela qual a gente vai lá visitar. Aí a gente vai contar para vocês quando chegar nesse vídeo. Que lugar bonitinho, né? É em Cótimos, o nome do lugar. Aí do lado deixa eu ver Oliveiras, né? Acho que sim. Marmelo aqui, ó. Oliveiras, eu acho que tem isso, marmelos ou até laranjas, mas eu não tenho certeza. As laranjas eu não tenho certeza. Marmelo eu vi e as oliveiras também. E depois de horas dirigindo, chegamos agora aqui em Valbom, onde fica a nossa acomodação de dia de hoje. Nós vamos nos instalar aqui e vamos fazer uma comida, né? Quer dizer, a gente passou no Intermarché e a gente já comprou uma comidinha. A gente não sabia como seria aqui, né? Se a gente ia encontrar restaurante ou alguma coisa. Então a gente já comprou uma comidinha. Nós vamos só esquentar e que a comer. comida já é pronta, né? A comida pronta do mercado que vai agilizar o nosso almojanta. Exatamente, porque a gente não almoçou, a gente saiu mais ou menos na hora do almoço e aí chegamos aqui só agora, já praticamente 6 horas. Bom dia! Muito bom dia! Já tomamos o nosso café da manhã, tava bem gostosinho, um queijinho, eu acho que é daqui da região. Ah, aquele queijo é dos Açores. Ah, é dos Açores? Então esquece, é dos Açores. Um ovinho, eu preparei também um bolo pra gente levar, né? Porque a gente não sabe que horas a gente vai conseguir comer. Estamos indo agora para a aldeia de Almeida. Quer dizer, é concelho, na verdade. Faz parte das 12 aldeias históricas de Portugal, mas já se tornou um concelho, né? Cresceu e se tornou um concelho. A Carta Foral de Almeida foi dada por Dom Dinis em 1296. E a Almeida faz parte, né, das 12 aldeias históricas de Portugal, porém ela é um concelho. Hoje cresceu tanto que se tornou um concelho. Aliás, 6 das 12 aldeias históricas já não são mais aldeias, né? Eu não sei quais são, não, mas eu vou deixar aqui quais são aldeias ainda. Eu acho que Marialva, que foi o que eu falei ontem, né? Também não é aldeia mais. Mas acho que Marialva, ela não é nem aldeia nem concelho. Tá ali no intermédio, digamos assim, é vila. Provavelmente deve ter o estatuto de vila. E a paisagem aqui já é sensacional. Meus amigos, que coisa linda. Olha como isso aqui é maravilhoso. E já chegamos aqui em Almeida. Agora vamos mostrar para vocês a fortificação que tem aqui, né? Que é uma fortificação bem interessante, que ela é em formato de estrela.
ela é uma estrela, mas ela não é certinha, ela é assimétrica. E essa fortificação aqui foi pensada e iniciada no reinado de Dom João IV, porque eles queriam proteger essa região, porque aqui é muito perto da Espanha. E foi no momento que teve a independência, né? A restauração da independência de Portugal após a União Ibérica. Exatamente. Como a gente tinha previsto ontem, tá chovendo. E tem um centro de interpretação aqui que funciona normalmente a partir das 9 da manhã, mas como hoje é feriado, então é só a partir das 10h15. A gente vai conhecer aqui, né? E vamos ali olhar também. Vamos aproveitar que a chuva deu uma parada. Vamos ali embaixo ali visitar, que tem tipo um passadiço aqui embaixo. É bem bonito tá aqui. Reformado aqui. E aí a gente vai pelo menos aproveitar, né, desse pouquinho de sol que a gente tem. A gente não sabe quanto tempo que a gente vai ter isso, porque a verdade é que hoje é a previsão de chuva. Então a gente aproveita para fazer essas coisas aqui ao ar livre e quando começar a chover a gente vai lá para dentro. Ali em cima tem ali onde ficavam os canhões, ó. Dá para ir lá em cima também. Dá, tem o pessoal ali, ó. É incrível, né? Olha o meu tamanho perto disso aqui, ó. Ah, mas você é pequenininha, né, amor? Não conta muito. Tudo bem que não faz muita diferença, né? E a gente viu aqui que isso aqui deve fazer parte de alguma rota. Alguma GR, tem a marcação aqui. Deve ser a GR das aldeias históricas. Será? A gente pode pesquisar e, se der tempo, a gente dá uma caminhada. Sim, porque tem a grande rota das aldeias históricas, quem sabe, né? A gente faz pelo menos um pedacinho dela. E a gente só está caminhando a parte de fora ainda, porque lá dentro ainda tem se eu não me engano, tem uma aldeiazinha lá, né? Sim, aldeia. A aldeia mesmo de Almeida, ela era ali dentro, só que aí cresceu e se tornou município. A gente só passou por um pedaço da fortificação. Por quê? Porque essa fortificação aqui, ela tem baluartes, né? Que são, digamos assim, áreas de proteção da fortaleza, da fortificação. Por quê? Porque naquela época, as fortalezas elas eram construídas para proteger mesmo o povoado, né? Que estava ali dentro, porque senão eles eram conquistados pelo inimigo. Então, amor, depois que a gente atravessa aqui a segunda porta. Isso tudo era para fortificação, né? Para defender ainda mais a região. E olha como que é bonitinho. Agora chegamos aqui na cidadezinha, né? Na antiga aldeia, né? Aí, ó, dá para parar o carro aqui dentro. Verdade, vários estacionamentos aqui dentro também. Mas a gente deixou num lugar legal também. É bem bonitinho. E dá para passar aqui por cima, ó. Tem hotel aqui dentro, hein? Olha, ó. Cadê? Picadeiro Hotel. Aí tem o Museu Militar. O Museu de História Militar, sim. Tem a junta de freguesia, estacionamentos. Aqui dentro tem... Sim, as pessoas vivem aqui também, né? Assim como naquela época viviam. Só que naquela época elas viviam e elas precisavam mesmo viver, né? Aqui. Agora a gente vai subir aqui novamente na fortaleza. Para ver bem da parte do alto aqui. Deve dar para ver tudo, né? Dá para ver Dá para ver, ter uma visão um pouco da aldeia. Sim. E da cidade também. Ali tem a torre de vigilância. Né? Faz parte de uma torre de vigilância ali. Deve ter alguns canhões. Eu tinha visto alguns canhões aqui por cima. Tem ali, dá para ver. Eu acho que dá pra gente passar por ali para ver. Ali tem a igreja. Tem uma torre ali. Ali deve ser, será que é a torre onde os monarcas... Tá parecendo que tem um sino também, não sei. Não, ali acho que é uma luz, né? Depois a gente vai dar uma olhada lá. Aqui seria um paço, né? Parece ser um paço. Tipo da Câmara. Essa estrutura aqui embaixo. Ela é bem grande. Lembra o formato de um paço.
ou então faz parte de algum tipo de mosteiro, alguma coisa. Também lembra um pouco. Que ali tem o brasão português. Depois a gente vai dar uma olhada para saber o que é. O que seria esse prédio. E aqui, ó, a vista que tem nisso aqui. Sensacional. Vamos entrar aqui na torre de vigilância. Imagina você ficar o dia inteiro aqui, vigiando, pra ver se o inimigo vem. Complicado, né? E se calhar, eram 3 pessoas que ficavam aqui, será? Um para cada parte. Ali tem os canhões. É de madeira o mastro, ó. É. Bem bonito aqui, caraca. Vamos dar uma passadinha ali nos canhões? Sim, vamos lá. Mas vai por aí? Aqui é um trilho. Tá bom. Papai do Céu ajudou a gente. Olha como é bonito aqui. Caraca. Muito bonito. E tá abrindo, né? E comparando com a fortaleza que temos lá em Bragança, né? Que a gente visitou lá e vimos que era uma das estruturas de fortificação mais bem preservadas. Essa aldeia aqui é bem maior do que lá, né? Sim, é. Parece que tem mais gente morando aqui do que lá. Mas lá era um castelo, né? Aqui é fortaleza mesmo. Não, lá tinha a torre e a fortaleza em volta, não era isso? Sim, mas lá era diferente, né? O tipo de fortificação da aldeia que tinha lá é bem diferente dessa aqui. Essa aqui era mesmo para lutar contra os inimigos. Apesar de lá também ser uma fortificação para proteger a aldeia, essa aqui é bem mais forte. Chegamos agora aqui na parte dos canhões. E olha a bicha que tem aqui. Isso aqui é bem largo. Provavelmente lá deve ser Espanha, hein? Você fica daqui com o canhão. Coloca a munição aqui. E blum! E tem que segurar, né? Você vê que... Senão você vai tomar toma um coice. Um coice. 1, 2, 3, 4, 5 canhões aqui. E tem mais pra lá. Ali também deveria ter mais. Ali tem outro torre de observação. Bem top. Gostei aqui de Almeida. Também gostei. É muito bonito, né? Essa fortificação aqui é daquelas que a gente olha e fala, pô, quantas batalhas não devem ter sofrido aqui. E durante a terceira invasão francesa aqui em Almeida ocorreu o Cerco de Almeida, onde os franceses, entre 15 a 28 de agosto de 1810, após várias batalhas sucessivas, conseguiram conquistar a vila de Almeida, e que durou mais ou menos um ano. As tropas portuguesas só conseguiram recuperar a região, se não me engano, foi em abril de 1811, e dessa vez conseguiu expulsar os franceses pela terceira vez definitiva aqui do território português. Esse edifício aqui atrás de mim é a Câmara Municipal de Almeida e bem na frente dele tem a Casa dos Governadores da Beira. Eu presumo que os governadores da Beira viviam aqui. Quando eu estava no carro vindo para cá, eu falei que Almeida é uma cidade. E realmente é. Para fora da fortificação, é
toda a parte que também pertence a Almeida, mas à cidade de Almeida. E aqui dentro da fortificação é a vila de Almeida. Porém, a Câmara Municipal do Conselho, né, de Almeida fica aqui dentro da vila. Olha isso aí, não teve medo. É, esse veio. Tá com medo do gato, pô? Ele... Ah, você tá com fome, né? Você tá com fome, é isso. E voltamos aqui agora para a Rua da Muralha. Estamos do outro lado da muralha, né? Sim. Atravessamos aqui a aldeia toda. Aldeia não, atravessamos a vila toda, Vila, né? exatamente. É porque a aldeia é histórica, então a gente fica com a aldeia na cabeça. Fica misturando as coisas. Exato. E bem diferente aqui das casinhas que tem aqui na vila. Tem esse prédio aqui que é totalmente grande, né? É uma construção diferenciada, né? Que seria o quê? Ali tem uma plaquinha ali, vamos ver o que é. Senhora das Neves. E é um hotel. Tá explicado o tamanho. Tem um hotel aqui na vila. Sim, é o Hotel da Fortaleza, né? O Hotel Fortaleza de Almeida. Exatamente. Fica bem aqui em frente aqui a muralha aqui da Fortaleza. E eu acho que parte dos quartos deve dar para ver o resto uma parte, né? Do município, do concelho. E tem uma vista incrível, né? Imagina ali de cima, né? Tem uma varanda ali. Da varanda deve dar para ter uma vista espetacular. E essa aqui é a parte mais alta aqui da fortificação. Tem as casinhas bonitinhas ali de pedra ali, ó. A igreja. Vamos passar por ali agora. E aqui embaixo, tá ali as ovelhinhas ali, tudo pastando. Aquela casa ali deve ser de quê? Fica bem no meio da fortaleza ali, É um baluarte ali também? Eu não tenho certeza se é um baluarte, mas acho que é, né? Se bem que os baluartes todos têm canhões, aquele ali eu não tô vendo canhão nenhum, então não sei. Mas é engraçado, né? A gente olha essa paz que tem aqui e ovelhinhas pastando e nem imagina a quantidade de guerra que teve aqui, né? Isso aqui foi palco de muitas lutas, batalhas, conquistas, reconquistas. E hoje em dia é essa paz. E que continue assim. Com certeza, que continue assim. O que é isso aí, amor? Eu acho assim que parece ser uma casa de banho antiga da época aqui dos soldados que ficavam aqui tomando conta aqui. Aí como ali tem um ponto de observação, acho que eles vinham caminhando por aqui e aqui era espaço reservado para eles relaxarem um pouco, né? Eu acho, mas o incrível que parece é que tem dois, né? Dois lados. Você ia, amor, na casa de banho com outro soldado? Né? Você não consegue se concentrar. Eu não ia conseguir. Imagina só, ir na casa de banho e já tá ocupada com outra pessoa, mas... Eu também não sei se é uma casa de banho ali, né? Imagino, parece, né? Presumindo que sim, né? Presumindo que sim, eu acho que não ia conseguir usar isso, não. Mas pensa que tu tá na guerra, filho. Não tem essa, não. Se tiver que dar a barrigada, vai dar a barrigada de qualquer jeito. Só tem aulas de volteio, sela, passeio a cavalo, charrete. É mais com serviço com cavalo, charrete, essas coisas. Vamos entrar. Aqui, ó, o Picadeiro Del Rey. Não pode entrar animais de estimação, ó. É proibida a entrada de animais. Que bonitinho. Tem uma charretezinha aqui. Me lembra os tempos que eu fui lá pra Petrópolis. Que bonitinho. Ali, ficam ali os cavalos ali, ó. Os cavalos ficam aqui. Pô, achei que era de mentira, mas não, eles estão ali. Eu não vou muito perto não, porque eu tenho medo. Mas, ó. Caraca, são vários cavalinhos. Oi, cavalinho! Eles não gostaram muito de mim, não.
Tem o nome deles aí na parede. Mica, tem todos os nomes aqui. Wander, não sei. É isso. Os cavalinhos. Acho que eu nunca vi um cavalo tão de perto. Não, mentira, eu andei a cavalo uma vez. Mas eu era pequena. Era adolescente. Caraca, eles são muito grandes. Ali eu não sei se eles saem dali, mas já nem chegaram de perto. Caraca, eu quero ir embora Não assustar os daqui. bichinhos, não. Tô com medo. Vamos sair, vamos voltar lá pra fora. Vamos. Então aqui, quem quiser fazer passeio com cavalo charrete, só que não encontramos ninguém aqui hoje. Ai, que susto. São bravos. Ah, tem ali, ó. Não é? Deve ter alguém ali. No centro de visitação. Ó, a parte da aula de equitação aqui. E aqui é um acesso reservado, mas... Aquela parte lá fora que a gente viu também pode ficar com os cavalos, ó. Ah, ok. Interessante. É. Eu nunca andei a cavalo. Eu era adolescente, assim, era bem mais nova que a Agatha. A Agatha já é adulta, né? Mas eu devia ter uns 14, 15 anos. Foi em São Pedro da Aldeia. Ah, É. Não foi em São Pedro da Aldeia, não. Foi... Ah, esqueci o nome do lugar. Eu vou botar aqui na descrição, porque eu esqueci. olha, tem ali... Aldeia Velha, lembrei. Ah, é coisa Aí, reparo de bicicleta. bicicleta, né? É, reparo de bicicleta. Aqui, isso aí tem vários lugares, né? Em Tem Portugal, lá na em Póvoa. Arouca, a gente viu em Arouca, tem na Póvoa. Sim. Na Póvoa é Tem recente, em Arouca. no Soajo É também tem. verdade, lá na área de serviço de motorhome lá, né? Isso, Suagem. aqui tá fechado. Mas aqui é Picadeira do Rei. Eu acho que as pessoas estão almoçando. Mas não tá na hora do almoço ainda, né? A hora do almoço começa meio-dia. Mas, de qualquer maneira, É um espaço a gente grande, também não iria... bem bacana aqui o espaço. Sim, é muito bonitinho aqui. E para Olha lá, quem fez gosta, carinho no né, de cavalo. bicho, Você de ficou com medo? cavalo. Ficou com medo do cavalinho, amor? Você nem foi lá perto. Claro, eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo, por isso que longe, pô. Aí começou a relinchar lá, eu falei, eu vou ficar perto dele. É, ele ficou relinchando por sua casa. Ali já é o mapa, acho, do município, né, de Almeida. Tá aparecendo. Aqui, ó, tem o mapa do município de Almeida. Ali já tem um pouco mais, né? Figueira de Castelo Rodrigo, Pinhel, Vila Nova Foz de Coa, Sabugal. E pelo que eu li na internet, esse rio aqui, que é o Rio Coa, ele era o rio que fazia a fronteira entre Portugal e Espanha. Depois o rei de Leão decidiu mudar a fronteira para outro lugar. Mas eu não sei se as informações são verídicas. A gente só estou falando aqui porque foi uma coisa que eu achei interessante e resolvi partilhar aqui com vocês. E aqui tem uma vista assim aérea de como é aqui a fortificação em Almeida. Dá para ver a estrela ali, o formato de estrela que ela tem de 6 pontas, né? 12? 12 pontas? Sim. São 12 pontas na estrela? É verdade, 12. Sim, são 12 pontas. Temos um trilho aqui também. Tem a GR. A GR80, que se a gente for em direção aqui a 6,3 km, chega nas termas da Fonte Santa. Será que o termas é gratuito? Eu acredito que não, porque eu não encontrei até agora nenhum termas aqui em Portugal que é gratuito, só na Espanha. E lá na Galícia tem várias termas gratuitas, a gente já foi em várias ali, né? Sim. E chegamos aqui numa outra porta da fortificação. Nós estamos do lado de fora, né? E essas portas aqui são os revelins.
Porque, como eu disse um pouquinho no início de quando chegamos aqui tem 6 baluartes e 6 revelins. Então, os revelins são essas portas de Basicamente seria entrada. porta, né? Sim, e são portas duplas, né? Porque se você observar, tem uma porta do lado de cá e outra porta do lado de lá. E pelo que a gente leu ali, essas portas, elas são... Não, os revelins. Os revelins, eles são a prova de... De bombas. Seria o que as bombas naquela época? Seriam aquelas pedras que jogavam com... Talvez. Tipo a gente vê no filme? Talvez. Se vocês sabem o que seriam essas bombas aí, aqui é a prova disso, deixa aí nos comentários pra gente aí, que a gente ficou na dúvida, a gente tá vendo muito filme. É que a gente quer saber, né? E aqui a gente tem uma porta. Isso, e do outro lado, outra porta. Ainda tem essa Tem a grade aqui, aqui. Jogava essa grade aqui que é pra ninguém entrar. Isso aqui isso aqui parece que eu tô num filme, né? Um filme de Senhor dos Anéis, Game of Thrones. É um filme da época, né? Dessas épocas aí, época de medieval e depois da época medieval também, onde tinham muitas lutas, muitas batalhas. Parece que a gente está vivendo isso, assim, vendo o cenário ao vivo, né? Mas a verdade é que essas coisas existiam. Muito legal. Agora a gente tem outra porta para entrar. Essa aqui é gigante, hein? Essa aqui é E por muito dentro imponente. aqui, será que aqui que também é prova de bomba? Não sei. Como é que é isso? Essa aqui é bem mais fortificada, né? Será que é aqui que é o revelim, ao invés de ser aquelas portas duplas? Eu acho que o revelim é aqui mesmo, porque tem um Santo Antônio ali e aqui é bem mais fortificado do que aquelas duas portas, né? As portas duplas que a gente passou. Então eu acho que aqui é que é o revelim. E que lugar, né? Parece que a gente está num filme. Sabe nos filmes que as pessoas ficam assim esperando os cavaleiros passarem e eles passam por uma espécie de túnel? Então, eu estou me sentindo aqui assim. E chegamos aqui numa parte onde existia um castelo aqui em Almeida. E esse castelo ele foi construído na época que ainda Almeida pertencia ao Reino de León. Foi construído no século XII. E no século XIV, Dom Dinis, já rei de Portugal, Almeida já pertencia a Portugal, ele fez uma reformulação no castelo, só que em 1695 existia na torre do castelo um paiol, e esse paiol explodiu, levando abaixo o castelo completamente, deixando somente as ruínas aqui. E pela foto, o castelo tinha um formato bem bacana, tinha 2 torres e tinha uma torre de observação menor. Parecia bem bacana aqui. Infelizmente, não temos aqui mais o castelo. Aqui atrás de mim está a Torre do Relógio, mais uma das atrações aqui da Vila de Almeida. E com a antiga igreja fazia parte do complexo do castelo que tinha aqui e que, infelizmente, agora já não tem mais. Já chegou aqui o nosso almoço. O Luciene está pedindo hoje um bacalhau com natas. Tá aprovado? Tem uma cara boa, ainda não provei. Então, não posso dizer. Tava comendo aqui, ó, um pãozinho. E o meu prato hoje é uma rabada, é uma dobradinha. Uma dobrada. Uma dobradinha. É quase uma tripas na moda do Porto, né? Mas aqui é uma dobrada. Hoje estamos na região Das dobradas ao invés das tripas. Então a gente almoçou e a Luciene resolveu pedir uma chouriça assada. Chegou agora aqui pra gente. Tá boa, mano? Tá muito boa. Parece o nosso churrasco. A gente coloca a carne bem tostadinha. Tá parecido, tá com bem gosto. Aprovada.
O almoço estava muito bom. Eu comi o bacalhau, depois a gente comeu o chouriço e tava uma delícia. A gente vai deixar aqui na tela os preços, né? Tanto do bacalhau quanto da dobradinha, da dobrada que o Léo comeu, quanto do chouriço. E agora nós vamos partir para conhecer Pinhel, que é perto da onde a gente está. Estamos no Concelho de Pinhel. É bem pertinho de Valbom, onde a gente está hospedado. E a gente ficou sabendo que vai ter uma feira aqui, que está tendo, na verdade, uma feira aqui. Então a gente resolveu dar uma passadinha para conferir. Mas antes de ir lá na feira, a gente vai passar num castelo que tem aqui em Pinhel. E claro, como sempre, mostrar tudo para vocês. Tem aqui um antigo chafariz aqui com uma cruz, ele tem um tanque duplo. Tá escrito ali que ele é datado de 1614. Nossa, tenha tempo, hein? Tem tempo, e tá funcionando aí por enquanto. Tem uma árvore aqui, eu não sei que árvore é essa. Consegue distinguir? Ah, eu não entendo quase nada de árvore. E aqui fica bem pertinho do cemitério. Hoje é feriado Todos os Santos. As pessoas estão O cemitério está lotado. fazendo visitas aos seus entes queridos. E a gente vai dar um pulinho no castelo que fica aqui em cima. Exatamente, depois nós vamos para a feira. Encher mais a barriga. Estamos passando aqui em frente à sede do Motoclube de Pinhel, os Falcões da Estrada. Será que a gente já encontrou com eles aí pela Estrada da Vida? Porque sempre que a gente está na estrada aparece a galera de moto. A gente deve ter encontrado Porque com algum a deles gente reparou aí. que o povo da moto aqui, a galera da moto, eles andam Portugal inteiro aí, né? São os que mais conhecem, sem dúvida. Tem um rapaz que eu conheço que é da Mota. E ele, quando eu quero pegar as dicas aqui, eu vou lá nele. Dá uma dica aí ele vai dar uma dica boa. Aqui na cidade tem um ponto de turismo. Será que está aberto hoje? Tem até ali o carimbinho de E é de Santiago. Santiago de Compostela. Ah, acho que está aberto, pelo menos está aceso ali, parece. Então vai lá, pega o mapinha. Ó, tem vinho, tem um negocinho bom aqui, hein? Esse aqui que é o palácio. Sim. O castelo é a aldeia toda com a muralha. Sim, todas as casas que vinham estavam tudo dentro da muralha do forte. Nós descobrimos que a feira já acabou, então a gente resolveu ficar aqui por Pinhel mesmo. Começa a porta da vila, com o muro aqui da fortaleza. A gente vai caminhar aqui pelo muro da fortaleza. A porta da vila ela foi derrubada, então não existe mais. Seriam 6 portas aqui dentro da fortaleza, hoje em dia só tem 5. Porque essa aqui foi derrubada no século XIX. E a gente vai andar mais ou menos 800 metros aqui e ver como é toda a parte, tanto de fora quanto de dentro, né, dos muros da fortaleza. A menina do turismo disse que esse caminho da fortaleza seria o caminho da vigia, dos soldados vigiando aqui o inimigo. Porque aqui é uma das partes mais altas que existe aqui na região. Quando o rio Coa era a divisa, a fronteira entre Portugal e Espanha, né, era uma fronteira natural, então eles ficavam aqui vigiando o inimigo. Tem as torres de observação. Aqui seria uma. E essa é a parte murada aqui. É bem bonitinho, né? Dá pra ver bastante coisa. O castelo ele começou em 1209, foi isso? Não.
A construção do castelo. A construção do castelo começou em 1209, ainda com o rei era o Dom Sancho I. E ele terminou, o castelo teve conclusão, o rei já era o Dom Dinis. Inclusive, essa parte murada foi no século 13 e 14, a construção. Agora a gente pode subir ali naquela parte de observação, né? Aqui tem umas ruínas aqui, Casa da Ruda. Será que eles vão restaurar essa parte? Tá com cara. É bonito aí? Não cheguei ainda. É bem alta. Ainda dá pra ver tudo aqui. E ela falou que essa parte aqui é das mais altas, né? Ali deve ser o rio, né? Ali atrás. Tem a igreja ali, ali tá o cemitério. Agora tem que subir lá no castelo. Pô, vai ser uma volta bem grande, hein? Vai. Mas faz-se bem. Ó, que bonito. Caramba. E ali nas torres do castelo deve ser mais alto ainda, né? Deve dar pra ver ainda mais coisa. O legal dessa época do ano, que a gente vai caminhando, só vai sentindo, sabe o quê? Aquele cheirinho de lenha. Aquela casa quentinha. Meu sonho um dia é ter uma salamandra, uma lareira, pra eu ficar em casa quentinho, assistindo um futebol. Vai ficar em casa? Tomar um vinho, né, amor? É. Um dia de descanso, né? Nos dias de descanso. A gente não tem nenhum dia de descanso. E olha só isso aqui, olha só essa vista, cara. Eu acho que ali tem um rio ali, um pocinho pra tomar um banho, hein? Será? E aí, quer se arriscar a tomar um banho nessa hora da tarde já? Não, hoje eu vou passar. Vai passar? Vai passar a vez? Hoje eu vou passar, porque tá muito frio. E ó, tem as casinhas aqui de pedra aqui, ó. Essas aqui eu não sei se tem gente morando, eu acredito que não, mas dá pra restauro, hein? Não, o ruim não é tem chegar ninguém com o morando, carro não. aqui, você tem que vir a pé. Não Não? tem ninguém morando, não. É, acho que não chega carro, não. Vamos Aquela olhar que tá aqui. sem telhado, ó, essa aí não tem ninguém. Essa aqui não tem, não. Acho que só dá pra chegar até ali embaixo. Mas tem umas reformadas já. É. Vamos continuar aqui na muralha. É figo, vai ser figo. Mas aqui embaixo eu acho que era a maçã. E mesmo quando você tá só andando nas cidades, beba água. Ó, aqui tem essa parte, eu acho que aqui também seria um dos portões aqui da fortaleza. Tem até aqui um passadiço aqui de ferro, criaram aqui. Observar a paisagem. E aqui seria um portão. Tem uma plaquinha ali, de repente dá pra gente Será olhar. que tem a placa ali falando alguma coisa? Acho que sim. Aqui vai dizer qual é o portão. Temos aqui o totem do falcão. É, aqui é a porta de Marrocos. Eu? Falei? É no estilo gótico o portão ali. O caminho leva até a igreja do Santíssima Trindade. E aqui é conhecido como a cidade do Falcão. Por quê? Não Não sabemos ainda, mas vamos saber. Então, volta para a muralha, vamos caminhar. Vamos continuar. Vocês aí já conheciam aqui a cidadezinha aqui de Pinhel? Já ouviram falar em Pinhel? Aqui na Guarda? Pinhel é a cidade dos vinhos da beira interior. Quando chegar em casa, amor, vamos lá abrir aquele vinhozinho. E aí, Dom Manuel I, será que esse vinho é bom? Eu acho que é bom, hein? Deve ser. E aqui em cima da cidadela aqui, né? Cidadela não. A muralha. E aqui na parte mais alta da muralha temos aqui
plantações de oliveiras e está cheio de azeitonazinha, pronta para ser preparadas para a consumação, porque não se deve comer azeitona tirada diretamente da árvore. Você já aprendeu essa, né? Eu provei só para testar, né? É um pouquinho azedo, mas eu comi. Comeu nada, você cuspiu. E olhem essa vista aqui atrás de mim, olha só que espetáculo. Montanhas ali, tá ali a galera se aquecendo com a lenha. A Luciane tá ali, ó, consumindo mais água. Tô com sede. Ela nem caminhou bastante hoje, hein? Pra vocês verem que ela não precisa caminhar bastante para consumir muita água. Ela bebe água porque ela gosta de muita água. E olha isso aqui, a gente tá tão alto que nem precisa, né, de imagens aéreas, assim, de drone, dá pra ver tudo, assim, é incrível, né? Porque a gente não sabia que ia vir aqui, então a gente não pediu autorização pro drone ir pra cá também. E aí, mas chegando aqui, a gente olha e fala assim, nossa, nem precisa, né? Porque a gente já tá muito alto e dá pra ver tudo. E estamos chegando próximos agora aqui da Torre de Menagem. Essa torre, ela é da época de Dom Manuel e deve ter uma vista incrível, porque aqui já estamos altos por aqui e lá é mais alto ainda. Então vamos lá com a gente, porque pelo que a gente viu lá na lojinha de turismo, podemos subir lá na torre. Enquanto isso, é muita azeitona aqui, hein? Pô, impressionante, é muita azeitona que tem por aqui. Caramba! E ó, uma oliveirinha cheia de azeitona, é muita azeitona. Dá pra pegar umas e fazer uns azeites, hein? Ah, a gente não sabe fazer esse processo, não adianta. Aqui perto das torres temos casas de banho, que é essa construção aqui na frente. E olha a imponência dessa torre. É muito grande. Vamos entrar aqui na torre agora. Castelo de Pinhel, funcionamento terça a domingo, 10 a meio-dia e 2 às 18. Mas agora que o horário de verão terminou, fecha às 5. Fecha às 5, exatamente. E chegamos aqui na torre, parte de cima. Parece um pouquinho a Torre de Barcelos, né, que a gente foi. Mas a vista aqui é bem... É sensacional. A vista de Barcelos é para a cidade, né? E aqui tem umas montanhas ali. Isso aqui é um espetáculo. Olha a vista. É mesmo espetacular. E a origem do falcão foi que o povo aqui de Pinhel conseguiu pegar o falcão mascote do rei de Castela, né? Eu não sei, não consegui ouvir. Mas acho que foi isso. Acho que os moradores daqui foram lá, levaram o mascotinho lá do rei de Castela e aqui em Portugal a cidade ficou conhecida como a cidade Falcão. É, tá até no brasão da cidade. E se não for essa história, meus amigos, quem souber, conte aí pra gente a história certinha aqui, porque Pinhel é conhecida como a cidade Falcão. Eu acho que foi por isso, hein? Pegaram lá o falcão mascote lá do rei de Castela. Visitamos aqui a Torre Sul. Agora a gente vai tentar visitar a Torre Manuelina. Acho que dá, faltam 45. 5 horas fecha, já são o quê? 4 faltam 15 minutos. Eu ia falar, faltam 45 minutos. Tem que dar uma apressadinha aí que a gente chega lá. Isso.
E aqui em cima da Torre Manolina a gente não consegue ir na parte de cima, só aqui pelo interior, onde tem várias exposições retratando aqui a evolução do sistema defensivo aqui da região de fronteira. A gente consegue ver, tem umas partes aqui que são envidraçadas e que dá para ver, mas lá em cima da torre não dá para chegar não. Eu acho que não dá. Tem uma escadinha ali. Mas tá escuro, né? Então significa que no mínimo tá fechado, né? Lá em cima. Tem essa escadinha aqui, mas não acho que dá para passar. E aí a gente também não vai fazer nada para que não seja permitido. Mas aqui tem a... Caraca, tá cheio de pulga. A vista. Pulga? Esse é mosquito, pô. Sei lá, tava pulando, achei que era pulga. Tem a vista para outra torre. É, aqui é lindíssimo, né? Vista para outra torre. Ah, pena que tá um pouquinho sujo aí, não dá para ver tanto. Antigamente, a fronteira era isso aqui, que era o rio, né? O rio Coa. Então, Almeida, que a gente foi no vídeo anterior, Castelo Rodrigo, faziam parte da Espanha e não de Portugal. Castelo Bom também, Castelo Bom. Castelo Bom, Castelo Mendo, acho que estava ali no intermédio, não sei. Mas depois a fronteira veio para cá. Então, o que significa que Castelo Rodrigo, Almeida, Castelo Bom, Castelo Mendo, que eu não sei se antes estava meio lá, meio cá, passaram a fazer parte de Portugal. E aí foi quando todas essas aldeias passaram também a fazer parte da linha de defesa contra o inimigo. Nós estamos voltando lá para a torre. Encontramos a senhora que toma conta aqui do posto turístico e ela disse que pode subir ali sim pelaquela escadinha escura. Se tiver uma lanterna, tem como subir. Sim, porque tem tipo um alçapão, alguma coisa assim, que se tiver fechada, basta a gente empurrar. Então, a gente vai. É meio escuro, tem que ter uma lanterna. Isso. Então, vocês já sabem, hein? Venham com lanterna, que realmente é apertadíssimo aqui. Aqui, ó, caracol, como é que ela é curtinha? E quando descer tem que fechar, né? Porque... Pra descer que vai ser pior, hein? Com certeza. Pra descer você vai na frente. Pra quem sofre de claustrofobia, né? Cheguei aqui, calma aí. Se calhar é melhor que você tivesse vindo. Tem força pra isso? Você tem força pra isso? Peraí. Olha a dificuldade que é pra fazer pra subir aqui na torre. Olha, ela é braba, cara. Olha como é que ela é braba. Ui! Como que faz isso aqui? Tem que botar isso aí em algum lugar. Será? Pô, senão a gente não consegue passar. Vai, amor. Passa aí e tenta ver alguma coisa aí. Vem. Puxa você. Tem essa parte aqui que é o posto de observação. Olha como é que dá pra ver? É incrível, né? Caramba. O nosso carro tá lá embaixo, lá perto do cemitério. É. Caramba. A que vista ali pra outra torre. Lá ela disse que seria o quê? Lá era a Não cadeia. era de prisional. Lá era a torre de prisão. E aqui é a observação, porque é a mais alta, né? E tem essas entradinhas de observação, né? Então... Essa aqui dá pra ver bem a cidade. Espetáculo. Essa aqui é mesmo de frente para outra torre, né? É um espetáculo. É. E com o pôr do sol ali, ó, não dá para ver muito, mas... Porque tem muita nuvem, ia ficar ali bem bonito ali, as cores ali do sol. Sim, ia ser incrível, né? Agora é o mesmo rolê da volta, só que dessa vez eu vou na frente. Quer dizer, eu sempre vou na frente. Porra, não, amor? E olha como é que é a escada, ó. Cara, eu vou ter que ir na frente. Aquele caracol.
Ué, você, como é que você vai fechar aqui o negócio? É, eu não vou Você não conseguir tem força fechar. pra isso? Não vou conseguir fechar. Droga. Tá bom. Ela já foi braba, né, galera? Ela conseguiu abrir, pelo menos. Não Agora é? vamos deixar Meu, ela... me valorizem. Esse ferrinho aqui, ó, é pra você puxar quando É pra você puxar, vai né? É. fechar. Eu fiquei com medo de quebrar, ué. Empurrar muito e quebrar. Pega, você tem que levar isso aqui, porque senão eu não consigo fechar também. Ó, é assim, galera, que tem que fechar, ó. Agora a Luciane vai desligar a câmera, porque senão a gente não consegue fechar isso aqui. Já vigiamos muito aqui hoje. O inimigo tá longe. Caraca. Pom. Tchau. E agora é a parte mais... Eu acho que pra subir foi pior, hein? Esse aqui é no escuro. Pelo menos pra mim, foi pior a subida. É só segurar aqui do ladinho, ó, vai descendo tranquilamente. É, tranquilo de descer. A subida foi meio chatinha. Mas a descida tá sendo tranquila, já cheguei. Chegamos, foi um passeio bem legal. Quem quiser visitar aqui a Torre de Pô, Pinhel, esse aqui foi é um legal. passeio incrível, hein? É, essa subida aqui foi emocionante, foi legal. E eu fazendo força ali pra abrir o negócio. Agora o mais importante do nosso rolê, amor. É. Vamos beber agora um vinhozinho aqui da região. Sim, vamos beber um vinho de Pinhel, com certeza. E aqui no Largo de Santa Maria, que é próximo aqui à igreja, né? Onde fica a igreja mesmo, tem umas casinhas aqui todas reformadinhas aqui na rua de Santa várias. Maria. Sim, várias, Olha como várias. são bonitinhas elas. E pelo menos eu não todas tô vendo, reformadas. não tô vendo nada indicando que é alojamento local, Eu né? só tenho medo de dirigir de carro aqui nessas ruazinhas estreitas. Eu acho que essas ruas servem para Ticotchenko, aquele carrinho da Citroën elétrico, parece um brinquedo. Aquilo que serve para andar aqui. Aquela ali ainda mais, né? É verdade. Porque eu passar com o motorhome aqui. É, uma motorhome, acho que vai ser Tem difícil. como. Temos aqui um auditório exterior, bem abaixo do castelo. Lembra mais um... Lembra um pouquinho um anfiteatro, né? Isso, um anfiteatro moderno. É. Deve ter algumas apresentações aqui sobre o castelo, em dias especiais. Tem até um gatinho aqui, ó. O gatinho veio participar do vídeo. participar do vídeo. Bom, e aqui é a torre do relógio, né? Tem um galo lá em cima. E tem um sino também, né? Tem. O relógio seria ali, né? Tá faltando ponteiro. Ou não? Ou tô enganado? Eu vi que tem alguma dessas aldeias aqui de perto que tem aquele relógio que é o relógio solar, né? Eu não sei se é essa aqui. Porque pelo que eu tô observando ali... Ah, é solar. Parece. É, não sei. Não tenho certeza. Vamos ali olhar, que aí a gente lê e Tira a fala... dúvida. Exatamente. Fala as coisas mais certinhas. E aqui também é uma parte alta aqui da região, aqui da vilinha. Temos aqui a Torre do Relógio, construída sobre a torre medieval que guardava os livros da Câmara Municipal. Entre as portas da vila e de Marialva. Mas não fala nada sobre o relógio. É. Então a gente vai ficar com essa dúvida aí. Vamos ter que pesquisar na internet. Exatamente. E essa frutinha aqui? Será que essa frutinha é comestível? Deixa aí nos comentários. Parece até um guaraná. Pô, pior que parece mesmo, né? Só que o Guaraná acho que é um pouquinho mais escuro, né? Já tomamos o nosso café da manhã, tava muito bom, um ovinho com pão, queijo, meu próprio cafezinho, né? Agora o Léo tá lavando a louça. Enquanto o Léo lava a louça, eu vou mostrar aqui um pouquinho da propriedade para vocês, porque a gente pediu, né, autorização para dona da propriedade para mostrar. E para quem quiser vir, né, a gente gostou, a gente achou um lugar calmo, silencioso, bonitinho, tudo limpinho e charmosinho aqui.
toda a parte também do entorno de onde a gente está, porque a gente alugou um quarto, mas existem várias outras possibilidades de alojamento aqui. E aqui na minha frente tem 2 casas, eu acredito que as 2 façam parte também do alojamento local aqui. E embaixo tem a casa o quarto que a gente está, na verdade, e tem aparentemente um outro alojamento. Mas eu não sei como funciona, então eu vou deixar aqui o link para vocês conversarem lá pelo Airbnb com a proprietária. Caso alguém queira vir aqui, olha, vê as fotografias e tudo mais e pode conversar com ela. E aqui é muito, muito bonito, eu adorei, achei aqui fantástico. E vou mostrar agora um pouquinho para vocês do restante da propriedade até o final ali, que é bem bonito, tem umas plantações e tal. E aí a gente vai seguir o nosso caminho, né, para as 12, quer dizer, para algumas das 12 aldeias históricas aqui do centro. Aqui desse lado é uma parte de arrumos e tudo mais, tem uma churrasqueirinha ali, que em dias de verão, né, dá para você fazer um churrasco e aproveitar a piscina, porque aqui tem uma piscina e já vou mostrar para vocês. Tem várias florezinhas aqui no início, aqui tem uma oliveira. Por conta dessas estacas que tem aqui, eu acredito que eles estejam plantando ou replantando outras coisas aqui. E tem parreiras ali, né? Bem bonitinha aqui a propriedade. O sol, tá saindo, graças a Deus, tá bem frio hoje. Isso tudo aqui faz parte da propriedade, é bem bonito. Lá na frente tem um portão eletrônico. E a vista daqui de cima pra lá, né, pra parte da aldeia, assim, porque pra cá já não tem mais tanta coisa. É bem bonito. Mas só daqui de cima, né, ali embaixo, como é uma descida, aí a gente não vê tanto. Mas que lugar bonito, que propriedade bonitinha. A gente gostou muito dessa propriedade. E como eu disse, a gente pediu autorização, né? Porque a gente não tá com nenhum tipo de parceria. Então, fica aqui a dica para vocês que queiram vir aqui para essa região aqui das aldeias históricas, porque essa propriedade aqui fica perto de Almeida, que a gente já foi, fica perto de Marialva, que a gente ainda pretende ir, provavelmente hoje. Fica também perto de Castelo Rodrigo, tudo isso fica aqui bem pertinho da região, né? Dessa região aqui de Valbom. E tem Pinhel, que apesar de não fazer, pelo menos eu não vi que fazia parte das 12 aldeias históricas, é lindíssima a aldeia, vale muito a pena. Na verdade, Pinhel é como Almeida, né, já cresceu bastante, mas tem a parte murada, só que tem uma parte que foi quebrada, né, como eu já falei ainda nesse vídeo um pouquinho ontem, né, na verdade. Então, fica a dica aí para vocês que queiram conhecer aqui essa região de um lugar bem bacana para ficar e se alojar. Agora o nevoeiro desceu um pouquinho, mas mesmo assim ainda dá para ver ali embaixo como é bonita a vista daqui de cima, né, assim, das casinhas e tudo mais. É bem, bem charmoso. Como eu disse, tem uma piscina, aqui é a piscina. Mas a piscina é sazonal, né? Só funciona provavelmente no verão, talvez um pouquinho no início da primavera, quer dizer, no finalzinho, final da primavera. Deixa eu ver se está aberto aqui. Não vou entrar não. Dá para ver daqui, né? Dá para ver ali em um deckzinho. Eu vou mostrar para vocês, mas ali dentro da parte onde que a gente tá, tem 2 espreguiçadeiras, que eu acho que são as espreguiçadeiras bem individuais, né, pelo que eu pude perceber. Ali tem um chuveirão e tem casas de banho, eu acredito, ou local para trocar de roupa, enfim. Aqui é mais uma parte da propriedade, bonitinho, né, tipo um jardim de inverno, alguma coisa assim. É bem bonitinho.
Ah, tem um gato, eu não sei se dá pra ver, mas tem um gato ali em cima do telhado. Que doideira. Vamos embora agora conhecer o nosso cafofo. Bom, chegando aqui, a gente já tem esse corredorzinho aqui. E a parte da cama onde a gente fica. E para quem não sabe, aqui em Portugal, o ar-condicionado e aquecedor fazem a mesma função, né? É o mesmo aparelho que fazem essas duas funções. Aqui tem o espelhão para as moças, né, se maquiarem e tudo mais. Eu não gosto de me maquiar, mas pelo menos ficar aqui e me arrumar, ficar bonitinha, eu também gosto. Deixa eu acender a luz aqui. Aqui é um pouco pequeno, mas vai dar para mostrar. Aqui é a casa de banho, né? Tem o vaso sanitário, tem a pia. Eu gostei muito dessa pia aqui, ela é bem grande. Gostei bastante, ela é grande, é espaçosa. Aqui o espaço do vaso fica pequeno, mas para pessoas pequenas como nós, dá. E aqui é a ducha. Eu gostei bastante dessa ducha porque a água sai bem quentinha. Vou mostrar o boiler para vocês lá, gigantesco, que eu acho que faz a divisão de todas as casas e estúdios que tem aqui. E o chuveiro é bem bom, eu gostei bastante. Aqui onde eu tô é um acesso que é comum a várias pessoas aqui, porque é a parte da lavanderia, né? Então essa parte aqui, ó, é o boiler que eu falei para vocês, que é gigantesco. Eu acredito que seja comum também para várias unidades, digamos aqui assim. Aqui são as espreguiçadeiras que eu falei para vocês. Eu acredito, né, que sejam as espreguiçadeiras ali para a piscina, para aquela região da piscina. Gostei bastante da região da piscina. Pena que é sazonal, né, e agora não dá para a gente dar um mergulho. Aqui é a máquina de lavar, o estendal, as coisas normais de casa e lavanderia, né? Aqui já é exclusivo da nossa unidade, da unidade que a gente está. Então, aqui é a cozinha, e a cozinha aqui, ela é bem grande, né? Bem espaçosa. Aqui tem uma placa, o Léo demorou muito para conseguir se entender com essa placa, mas eu li o manual de instrução que tem ali dentro e consegui me entender bem com ela. Então, essa parte toda aqui da cozinha, tem bastante utensílios, tem algumas panelas, tem pratos, taças, copos, tem tudo. Uma geladeirinha aqui muito boa, gostei. Para aquilo que a gente precisa, o tamanho ideal, né? Parece até uma geladeira que a gente tem em casa também, mas para o que a gente precisa é ideal. E aqui todo o espaço para você ficar, tomar seu café tranquilo, ou até fazer algum almoço ou uma janta. Quando a gente esquentou a comida aqui, que a gente chegou no primeiro dia, né, a gente comeu aqui, então já é um espaço que para vocês é um pouco familiar. E aí agora está vista a propriedade toda, né, incluindo dentro do estúdio que a gente ficou. E a nossa anfitriã, como eu disse, autorizou a gente a mostrar, mas como a gente só tem as chaves do estúdio que a gente está, então a gente só pôde mostrar essa parte aqui, incluindo essa parte em comum e toda a parte externa, que aí também é em comum para todo mundo. Estamos na estrada em direção a Pinhel, porque as localidades que a gente quer ir hoje, a gente tem que passar por Pinhel. E a gente vai aproveitar para passar por um miradouro. A gente vai mostrar para vocês também, né? Um miradouro pro Rio Coa. Na verdade, são dois miradouros, um que tem um espelho e um outro que é um pouco mais embaixo, todos para ver o Rio Coa e a paisagem ali ao redor. Parece ser muito interessante. A senhora do Centro de Informações Turísticas, ela nos indicou aí nesse lugar, ela viu que a gente estava cheio de câmera, cheio de microfone e tudo mais. Aí ela falou assim, eu acho que vocês vão gostar, se vocês gostam de fotografia, filmagens, eu acho que vocês vão gostar desse miradouro. E aí ela botou até um vídeo pra gente ver e a gente gostou muito. Então vamos dar uma passadinha lá antes de ir para as aldeias.
Nós deixamos o carro ali atrás porque essa parte aqui que a gente está caminhando já não pode passar, somente moradores. Então a gente vai fazer uma caminhadinha, provavelmente é mais ou menos uns 400 metros até o miradouro. E esse miradouro foi inaugurado em 2022. Quando de 2022? Abril de 22. Abril de 2022. Ó, tem várias casinhas aqui ainda para dar uma Aqui, reformada. aqui nessa região tem várias casas já reformadas, mas também tem muitas para reformar. E a gente só ficou sabendo mesmo desse miradouro porque lá no Centro de Informações Turísticas nós fomos informados, né, da existência desse miradouro. E aí a gente decidiu vir aqui porque parece ser realmente muito bonito o local. Né, amor? Sim, sim, ó. Mas tem muitas casinhas aqui ainda para reformar. Essa parte aqui já tem muita casa para reformar. Se tiver 3 casas aqui com pessoas morando, é muito. Não é não? Não sei, mas tem umas casas ali atrás que já foram reformadas, né? Tem muitas ali atrás reformadas também. E a gente viu lá no posto de turismo o vídeo, né, desse miradouro e a vista era espetacular. Então, por isso a gente ficou interessado em vir visitar, né? Exatamente. O céu tá ainda um pouco nublado, mas tem muito sol ainda. Então vamos ver se a gente dá sorte de ver a paisagem toda aqui do Rio Coa. A gente entrou agora numa espécie de trilho e devia ter trazido a minha bota. Não trouxe a minha bota. Tô com um sapato aqui que vai dar calo. Não, mas é pouco, né? São só 400 metros, então tá tudo bem. Já estamos chegando já. Exatamente. E olha como bonito aqui, já dá para ver uma paisagem bem... Tem as silvas aí, ó. Nossas amigas. Os frutinhos já estão secos. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Aqui tá quase boa para colher já, hein? Estamos chegando aqui no Totem. Ó, o sobreiro já está na terceira leva de sobreiro. É terceira leva ou significa que foi retirada em 2023? Aí agora você me pegou, hein? Tem uma regrinha aí que eu agora já não me lembro. Quem lembrar da regra aí de tirar o sobreiro aí, ó, porque tem essa numeração, deixa nos comentários aí pra gente que eu esqueci. Significa que foi 2003? Não, eu acho que 23 nesse caso, né? 2023, né? Isso. Aí para fazer a nova retirada é quanto tempo? Eu não lembro. Eu não me lembro se são 10 anos ou 7 anos. Ou alguma coisa no intermédio. Aí chegamos aqui numa parte aqui, ó. Observa só essa vista aqui. Aqui tem várias oliveiras. Lá em cima também deve ser oliveira, mas olha o vale. Esse aqui é o Vale do Coa, né? Se eu não me engano. Será que é aqui embaixo que passa o rio? Esse aqui é fenomenal. Então significa que lá do outro lado, anos e anos atrás, era Espanha. E aqui era Portugal. Bem bacana. Aqui, natureza fenomenal e quase ninguém, não tem muita moradia. Tinha aqui essa aldeiazinha aqui, tá bastante abandonada, quase nenhuma casinha ali. Mas já tem umas sendo tem umas reformadas, reformadas ali, né? Deve ser para alojamento local. Bastante bonito. Fizeram agora esse miradouro e vamos lá conhecer, né? O nome dos abutres aqui em Portugal são os grifos. Grifos? Acho que é os abutres aqui, né? Acho que tem grifos também lá na região do Gerês. O senhor, quando a gente estava fazendo lá as Minas dos Carris, ele disse que uma vez foi lá
e tinha uns grifos sobrevoando lá os carris. E olha o que já dá para ver aqui. Que isso. Que lugar, que paisagem maravilhosa. Canhão escarpado do Rio Coa. Onde que é? Esse aqui. Que aqui tem a zona planática de Pinhel e de Figueira Castelo Rodrigo. Olha a vista, cara. E tá um ventinho geladinho aqui, hein? Como é que deve estar a água? A água deve estar daquele jeito que tu gosta. É, daquele jeito eletrizante, né? Nós já começamos a passar aqui pela estrutura que é de metal que eles fizeram para chegar ali no miradouro. Tem um sobreiro aqui atrás de mim. E atrás do sobreiro, olha essa paisagem maravilhosa. Os miradouros estão ali embaixo, são dois. São dois miradores, a estrutura totalmente de ferro e tem um mais acima que é com tipo um vidro, né? Sim, igual aqueles que tem lá na China, né? Mas na China eles fazem aquele efeito de quebrar que as pessoas ficam desesperadas. Eu né? acho que eu vou ficar desesperada se eu for lá. Então vamos descer, né? Vamos lá no miradouro. Vamos aproveitar um pouquinho da vista. E ver porque o sol tá ajudando, não tá muito sol. Já não tem mais sol não, né, amor? O sol... Não, mas não tá fechado, né? Dá pra ver, pelo menos. E olha lá o rio, cara. E com as nuvens também é interessante, é diferente a paisagem, porque tem um contraste de onde o sol bate e de onde tem nuvens. Então fica ali um contraste de cores, né? E já chegamos aqui na parte de baixo do miradouro. Olha... Essa aqui é a primeira, né? É o Sim, primeiro... é o primeiro miradouro. Mas olha isso, aqui embaixo, dá pra ver aqui, é de ferro, mas tem os buraquinhos. Então dá um desconforto. Tá com medo? Não, estou com desconforto, é diferente. Um pouquinho de medo eu fico aqui. Aqui eu prefiro andar aqui, ó, pela parte que é a estrutura, entendeu? Do que pisar aqui no meinho. É seguro, pô. Eu sei que é, mas o problema é o cérebro. O cérebro não processa isso. E olha aqui, ó. Olha a vista, meus amigos. Olha que lugar espetacular. Meu Deus, muito obrigada por me proporcionar essas experiências incríveis. Porra, será que tem como a gente descer e tomar um banho de rio? Pelo jeito aqui não tem nenhuma trilha, não. Por aqui não tem como. Não, e eu estava pensando exatamente nisso, né? Eu não sou muito fã de miradouros assim, construídos, mas imagina, olha o quão bonito é isso aqui. E se não fosse esse miradouro construído, acho que a gente nunca iria conseguir ter a dimensão de quão bonito é isso aqui. Então, às vezes fica a reflexão, né? De será que ter um miradouro como esse faz sentido ou não, né? Eu tô mudando a minha opinião. Agora a gente vai na parte de baixo. Agora a gente vai no segundo mirador. Esse aqui é... Esse é de ferro, não tem aquele vidro, você não vai ficar nervosa. Ou vai, né? Porque você vai olhar pro chão ali. Todos eles dão um desconforto, mas é só desconforto. Eu sei que é seguro. A grande questão é que o cérebro ele não processa isso muito bem, né? E aqui dá pra ver uma visão bem mais perto também, né? É espetacular, caramba. Eu só tô sentindo um pouco de frio, tá vendo agora um vento? Tá vindo e esse vento tá fresco. Não, assim, não tá ventando muito, mas como tá meio geladinho, né? Tá fresquinho. Então, o pouquinho que tem de vento já dá uma gelada. Aqui é bonito. Mas lá em cima é mais bonito. E daqui a gente tem a visão ali do miradouro mais alto, onde tem a estrutura ali de vidro, né? E esse aqui é o que fica mais abaixo.
Todos os dois são espetaculares, mas a vista lá de cima é mais impactante. É muito impactante a vista dali. Então vale a pena, se você estiver aqui pela região de Pinhel, conhecer esse miradouro aqui. Olha, se você estiver na região da Guarda, eu acho que já vale a pena, hein? Mesmo que você não esteja aqui em Pinhel, assim, ou tão perto, eu acho que vale a pena fazer um desvio. Mesmo que o desvio seja por volta de 50 quilômetros. Vale a pena. E aqui vocês podem ver, ó, várias casas aqui ainda em ruínas. Sim, muitas ainda para restaurar. A vegetação já até invadiu. Várias, né? Isso aqui é tudo... Tudo amora, tudo tudo silvas. silvas. Tem essa casa aqui também. Algumas ali em cima, logo no começo da aldeia, estão recuperadas, mas a maioria está assim, nesse estado. Aqui já é mais perto do miradouro, né? Mais para a aldeia mesmo, tá tudo bonitinho, recuperada. Agora, mais para cá, aí não. Para perto do miradouro, que é um pouco mais distante, né, do centrinho da aldeia, de Faia, se eu não me engano. Aí, lá tá mais bonitinha, mais recuperada. Aqui não, aqui já tá faltando aí recuperar as aldeias. Nós já saímos do miradouro, adoramos aquele lugar, a região ali é incrível, toda a vista é espetacular. Deixa aqui nos comentários se você não concorda comigo, se você realmente acha que a paisagem ali valeu a pena o desvio. E nós vamos fazer outro desvio, porque o Léo resolveu fazer esse desvio e visitar uma aldeia. Eu resolvi fazer esse desvio porque a gente vai parar numa aldeiazinha que tem um valor bastante sentimental para mim e eu considero ela como a mais bonita de Portugal. Então eu espero que vocês gostem dessa aldeiazinha que eu vou mostrar. E enquanto muitos amigos meus de escola sonhavam conhecer a Disney, os castelos da Disney, os parques da Disney, meu sonho era esse aqui. Conhecer essa pequena aldeia em Portugal, onde a minha avó nasceu, cresceu e viveu as suas primeiras histórias de vida. E estar aqui é a realização de um grande sonho que eu tinha. E hoje eu estou aqui, do jeito que eu sempre sonhei. E quando eu era criança, né, que eu sempre vivia perguntando para minha avó como é que era a cidade, né, a aldeiazinha que ela tinha nascido, ela me contava algumas histórias, me contou a história que tinha um castelo aí que eu fiquei mais fascinado ainda, né, que aqui é um castelo templário. E pelo que eu pesquisei, esse castelo aqui, após a reconquista definitiva aqui da região da Beira, Fernão de Bragança, ele cedeu esse castelo para a Ordem dos Templários, ficou anos e anos em mãos dos Templários e quando chegou o reinado de Dom Dinis, o castelo foi repassado para a Ordem de Cristo, né, que ficou com todo o patrimônio dos Templários na época, mas a Ordem Templária e a Ordem de Cristo, se eu não me engano, é o mesmo, né? Só trocou o nome para dar aquela disfarçada para o Papa e o povo lá da França não ficar muito em cima aqui dos Templários. Mas é isso. E quem gosta muito dessas histórias templárias é esse moço aqui. Então, por isso que ele ainda ficou com mais vontade de conhecer aqui a região. Ele se emocionou já várias vezes para gravar esse vídeo. O iniciozinho desse vídeo foi difícil. Então, esse local aqui é muito emocionante. E até eu fiquei um pouco emocionada também no caminho, a gente conversando. E
é muito bonito, né? E aqui em cima dá para ver um vale. Vale do Coa ali, não é? Eu não sei se é o Vale do Coa, porque não estou vendo o rio aqui. Mas dá para ver as montanhas, os pinheiros, acho que são pinheiros ali embaixo. Tem também toda a plantação De oliveiras. E tem um valor sentimental para o Léo muito grande. E é por isso que ele considera que essa aldeia É a mais bonita de Portugal, é a minha opinião. E agora vamos continuar caminhando por aqui. Eu vou entrar aqui no castelo, a parte do castelo onde ficava a Praça das Armas, né? Hoje em dia ela é um cemitério aqui da aldeia. O castelo, pelo que eu estou vendo aqui, ele está em obra. Eu acho que vão fazer alguma reforma para ter visitação aqui na torre, né? Porque hoje em dia só existe a torre de homenagem. Tem uma estrutura ali, eu estou vendo ali uma cruz, que seria a cruz templária. E vou mostrar um pouquinho aqui para você. Aqui atrás da torre de homenagem, né? Temos aqui uma construção, provavelmente eles estão criando aqui um centro de informações turísticas. Deve contar um pouquinho da história aqui do como foi feito o castelo, a formação do castelo e do povoamento aqui de Longroiva. Temos ali a cruz templária. Provavelmente vão contar histórias dos templários aqui nessa região. Ali embaixo, perto da igreja, se eu não me engano, tem uma casa ali que tem umas inscrições templárias. Já a gente vai lá mostrar para vocês. Podemos observar que eles estão criando aqui uma escada que é para visitação futura aqui à torre. E provavelmente lá vai ter aquelas animações contando um pouquinho da história do castelo. Assim como a gente encontra no Castelo de Guimarães, Castelo de Pinhel, Bragança, se eu não me engano, também tem, porque em Bragança tem a parte militar ali. A gente não conseguiu visitar porque estava fechado, mas deve ter essas informações. E provavelmente assim no futuro, Longroiva vai ser bastante visitada devido ao Castelo Templário. Está em obra ali ainda. E o botão está fechado, dá para observar que estão criando uma escadinha a mais. Então vai ficar legal aqui. Olha como é bonito também daqui de cima. E a vista? A vista já é sensacional. Imagina lá de cima. Mas tem uns desenhos ali na pedra ali, ó. Tá vendo? Tipo um caracolzinho ali. Eu não sei o que significa. Se vai dar para ver, mas sim. De repente são inscrições antigas, né? Aqui provavelmente eles estão restaurando lá dentro para receber o público. Abrir, exatamente, para abrir para visitação. Já tem algumas... Botaram uns pisos, já tem ali... Não sei se dá para ver com... Aqui, mas assim, tem umas escadinhas ali. E provavelmente vai dar para ver lá de cima, então... Aquilo que a gente já consegue ver aqui, ó, visualizar hoje, vai ser ainda maior e melhor. Amor, a gente podia entrar em contato com a Câmara de Meda para, de repente, a gente vir aqui quando inaugurar, né? Inaugurar. Uma visitação. Exatamente. Eu vou ter que voltar aqui para ver. Porque, se não me engano, essa obra aqui já está desde 2022, né? Quando a gente trouxe meus pais aqui, a minha mãe, para conhecer a aldeia, já tinha uma obra aqui. Sim. A gente imaginava que hoje já estaria pronto. Mas não vai ficar indo. para uma próxima visita. Sim, vamos entrar em contato com a Câmara de Meda, porque essa Longroiva faz parte do Conselho de Meda. Do Conselho de Meda, exatamente. Falar em Meda, pode dar uma paradinha lá para almoçar, né? Se a gente ainda conseguir algum lugar aberto, sim. Estamos passando de volta aqui na parte que agora é o cemitério, né? Mas eu li no site da Câmara que essa torre de homenagem aqui é uma das mais antigas, né? Uma das construções mais antigas aqui de Portugal. E a época da construção nem era Portugal ainda, né? Porque Portugal foi fundado em 1143 por Dom Afonso Henriques. Então, essa torre de homenagem é realmente muito antiga, um patrimônio muito importante
para o povo português e para nós brasileiros também, porque a nossa cultura se entrelaça com a cultura dos portugueses, porque afinal todos os brasileiros, ou pelo menos a maior parte, tem algum descendente, quer dizer, ascendente português. E aqui bem abaixo da torre existe a igreja de Nossa Senhora do Torrão. Se eu não me engano, existe uma festa aqui do Nossa Senhora do Torrão, a minha avó contava, que a maior festa que tinha aqui na aldeiazinha dela era a festa da igreja Nossa Senhora do Torrão, que geralmente ocorre no mês de setembro. Não é isso, meu amor? Setembro, quando acontece a festa aqui de Nossa Senhora do Torrão, né? Eu acho que é. E aqui ao lado da igreja Nossa Senhora do Torrão, temos aqui uma estrutura, está até reformada, e segundo a plaquinha que temos aqui, ela é uma recordação da visita de 25 templários de várias nacionalidades ao Grão-Prior de Portugal. Aí tem ali escrito Dona Maria da Glória e Dom Grão-Mestre Dom Fernando. Provavelmente esse Dom Fernando devia ser um grão-mestre da Ordem dos Templários aqui em Portugal. Infelizmente está fechado, não temos como nós visitar. Nós aproveitamos que estávamos aqui em Longroiva e passamos aqui na Quinta Vale da Aldeia. Compramos uns vinhozinhos, né? Uns azeites. Sim, compramos 4 vinhos e alguns azeites. E nós aproveitamos para parar aqui porque é caminho para Meda. A gente deve fazer uma paragem ali em Meda para comer alguma coisa. Com isso, eu não sei se vai dar pra gente ir em Marialva, né? Em Marialva hoje. Mas se a gente não conseguir ir hoje, a gente vai amanhã. E aí provavelmente vai ficar pro próximo vídeo também, porque o vídeo já tá ficando muito grande. E vamos em Trancoso. Tá rolando uma festa da castanha lá em Trancoso esse final de semana. E vamos dar uma passadinha lá para prestigiar a festa, né? Sim, aí a gente tem que ir ou hoje ou amanhã em Trancoso de qualquer jeito, porque amanhã é o último dia. Então vamos ver como que a gente vai organizar essa logística. De repente a gente vai almoçar agora em Meda ou comer alguma coisa, né? Porque já passou muito das 3 da tarde e normalmente os restaurantes fecham aqui em Portugal nessa hora, às 3 da tarde. Pelo menos a cozinha. Então de repente a gente come um lanche ou alguma coisa assim e vamos direto para Trancoso. De repente pode ser também. A gente resolveu parar ali na Quinta, como eu disse, né? Porque é muito perto da aldeia de Longroiva. Na estrada nacional que sobe Longroiva, direção a Meda. Sim. E nós achamos que... Nós achamos que a Quinta era de Longroiva, mas não. É daqui da região, né? De Meda. Mas é outra freguesia. Mas é de outra freguesia, exatamente. Mas a gente já tinha provado um vinho dessa Quinta e também já tínhamos comprado um azeite, né? Sim, eu comprei um azeite e dei para minha mãe quando ela veio aqui. Mas ela levou lá pro Brasil o azeite e ela gostou muito do azeite. Aproveitando que estamos em Meda, né, que paramos aqui para fazer um lanchinho rápido, vamos visitar aqui agora o centro de Meda. E aqui na frente, logo aqui na frente onde a gente está, já tem o Pelourinho. E vamos subir uma escadinha aqui para visitar o relógio que tem, que o relógio é símbolo aqui da cidade de Meda. Até o vinho que nós compramos lembra o relógio de Meda, mostrando a característica aqui da cidade. A gente ficou conversando ali com uma senhorinha ali, bastante tempo, bem simpática ela. As pessoas, elas às vezes, né, elas ficam muito tempo sozinhas, então às vezes elas ficam sem ter pessoas para conversar. Então a gente parou ali, na verdade a gente estava passando, tentando subir pro relógio aqui, pro relógio. E ela parou assim para conversar com a gente, então a gente resolveu Ficamos ali trocando uma ideia com ela. Exatamente, para conversar um pouquinho, para dar um pouquinho de atenção, né? Porque às vezes a pessoa
como eu disse, né, passa muito tempo sozinha e não tem ninguém para conversar. Ela então... viveu em França também, né? Sim, viveu na França durante, acho que 20 anos, né? Isso. Isso. Aí se mudou pra cá, que ela conheceu o marido dela na França. E o marido dela é daqui, de Meda, né? Ela é de Vila Nova Foz de Coa e eles vieram viver aqui. E é uma linda história, né? Porque tiveram filhos, criaram os filhos, e aí os filhos foram para seguir os seus rumos, né? Os seus caminhos, e ela ainda está aqui. Agora a gente vai ali. Vamos tentar filmar um pouquinho. Chegar ali em cima. Lá de cima da Torre do Relógio para vocês. Aqui no centrinho de Meda tem bastante casa aqui. Vendendo, né? Vendendo. É. Eu vou acender aqui a... A nossa luz aqui tá acabando. É, vou acender tá ficando aqui. escuro. Pra ver se fica melhor. Tem que subir por aqui. Porque lá onde fica o Pelourinho, tá... não tem como mais passar. São várias casas antigas aqui. É. E lá de cima é bem bonito. Aqui já é bonito. Tá chegando tarde, já vão pegar já o pôr do sol já saiu, né? Tá ficando bem escuro. É, mas vamos ver se dá pra ver alguma coisa. Eu acho que dá pra ver pelo menos o pôr do sol. Lá de cima vai dar pra ver. Então, já é alguma coisa. Tem aqui a subidinha aqui, ó. É por aí não, por ali, né? Chegamos aqui na parte que sobe. Tem uma escadinha aqui. Então é fácil chegar ali na Torre do Relógio. Só é meio complicado porque... Tá acabando a nossa luz. Não, é porque sobe muito, né? E a gente tá ficando sem luz, então acho que não vai ficar muito bom não, mas vamos ver. Não vai ficar muito boa a imagem, porque o carro tá escuro. Mas a gente vai ali tentar mostrar um pouquinho pra vocês ali do relógio. Sim, a vista, mostrar um pouquinho da vista, né? Exato, pelo menos um pouquinho da vista aí. O restinho do pôr do sol vai dar pra ver. Chegamos aqui na Torre do Relógio de Meda, a nossa luz. Como vocês podem ver. Tá difícil. Tá acabando. Já era. Tá escuro. Tá bem escuro, mas olha, dá pra ver aqui, ó, o finalzinho do pôr do sol. Lindíssimo. E olha como a vista aqui é bonita, gente. Eu acho que vai dar pra ver um pouco, porque tá bem iluminado ali embaixo. Então acho que vai dar pra ver. Olha, é uma andorinha. Um morcego aqui, foi uma andorinha. Será que era um morcego? Acho que não. E ó, o pôr do sol lá embaixo, ó. Olha só como é que fica essa cor. Lindíssima. E aqui é a parte mais alta de Meda. E Meda é sede do Conselho de Meda. Estamos aqui na parte histórica de Meda, é o centrinho histórico. Seria a sede do município de Meda. Sim, e Marialva também faz parte de Meda, né? Do Conselho de Meda. É Longroiva, que a gente esteve hoje, Marialva, tudo isso faz parte do Conselho de Meda. E olha, tem uma santa ali bonita. Olha a estátua aqui bonita. Tem uma santinha ali. Não sei se vai dar para perceber por causa da escuridão. Não, mas acho que se a gente chegar ali perto vai dar para ver. Vamos ali. Só cuidado aqui, hein? Que tá escuro. E tem muitas pedras, né? Tem pedra, a gente não tá com... Não estamos com bota, estamos com sapatos normais. Isso, ó. Tem uma imagenzinha aqui de uma Nossa Senhora, ou uma santa. Não tem nada dizendo ali o nome. De repente até tem, mas é porque tá escuro, né? Não dá pra ver. A gente vai procurar na internet e ver o nome dessa imagem e colocar aqui pra vocês. E lá na vinícola que a gente tava, né? Lá tinha uma imagem aqui de Meda e tinha essa santa lá na imagem. E aí, por isso, quando eu vi ali, eu falei, ah, é a santa que tava passando lá nas imagens da vinícola. E é isso. É aqui a parte da Torre do Relógio. Dá pra ver aqui um panorama aqui da cidade. Não sei se tá muito escuro, mas aqui é a cidade de Meda e estamos aqui bem pertinho aqui do centro histórico, onde tem as casinhas de pedra. É muito bonitinho. E é um morceguinho, hein?
É morcego? Não sei. E esse finalzinho de tarde, assim, esse pôr do sol, tá realmente espetacular. E acho que hoje sim, hein? Hoje sim eu consigo fazer umas imagens da GoPro do céu. Acredito que o céu vai ficar bastante estrelado lá onde a gente tá. Então acho que eu consigo fazer umas boas imagens, hein? Agora nós vamos no mercado fazer umas compras, porque o nosso estoque está baixo. Principalmente de queijos. Comer queijo, comprar um queijinho que é para o nosso petisco, para tomar uma cervejinha quando chegar lá na nossa casinha. Bom dia! Muito bom dia! Estamos na estrada a caminho de Marialva. O plano era fazer Marialva ontem, porém a gente fez o desvio para lá na terrinha da minha avó. Aí passamos muito tempo lá, né? A gente ficou muito tempo lá, fizemos umas imagens aéreas, ficou muito bonito e muito emocionante também. Eu acredito que a gente tenha conseguido passar uma boa emoção nesse vídeo para vocês, porque é o reencontro do Léo com momentos marcantes do passado da avó dele. Então, hoje a gente vai para Marialva e depois a gente vai tentar aproveitar o Magusto em Trancoso, que é pertinho também. O dia já começou com um nevoeiro muito forte, mas vamos ver. Eu acredito que daqui a pouco o sol vai sair. Ele já está meio tímido, eu acredito que vai sair já o sol. E hoje está até programado um calor aqui, né? 20 graus seria a máxima. Sim, deve fazer 20 graus lá para 1h da tarde, 1h30, por aí. Que hoje de manhã estava fazendo uns 7 graus quando a gente levantou. Sim, estava bem frio. E já chegamos aqui na aldeia. A gente está reparando que tem muitas casinhas de pedra aqui logo no começo, né? Tem algumas já restauradas, outras para restaurar. Nós estamos do lado de fora da muralha. E estamos caminhando aqui para chegar na muralha e passar para a parte de dentro da muralha. E o bom de tudo é que o nevoeiro já baixou, então vai dar para a gente observar bem melhor aqui a parte de cima. Sim, a partir da muralha tem uma torre de homenagem, eu acho. E tomara que esteja aberta, né? Que seja aberta para visitação. Eu não sei se é. Então, se for, com certeza a gente consegue ter um panorama bem bonito lá de cima. E olha como a aldeiazinha bonitinha. Marialva, Casas do Couro. Turismo de aldeia. Gente, que aldeiazinha bonitinha. Ah, lá, ó. Ali já tem uma torre. Isso. Eu acho que a parte de baixo é um centro de informações turísticas. Ah, tem uma casinha aqui pequenininha. Bonitinha aqui. Mas a parte aqui deve estar para restaurar, mas essa aqui já está restaurada. Olha quanta coisinha bonita aqui. Gente, que lindeza. Ali tem um pelourinho. Já passei ali no Centro de Informações Turísticas, peguei um folhetozinho. Aqui à minha esquerda está o pelourinho. Em frente tem uma capelinha. A Capela dos Milagres. Pelo que eu li ali, que hoje em dia se chama, acho que é a Capela Nossa Senhora das Lourdes. Das Lourdes? Não, se eu não me engano. Eu também não sei. Observar. Mas vamos ver, ó. A gente também consegue de repente olhar aqui no folhetinho. Tem ela aqui, ó. E aqui já é a porta do castelo. E diferente dos outros que a gente foi até agora, desse rolê, esse castelo aqui ele fecha, então tem um horário específico para visitação. E agora, nesse horário de inverno, é até 1 da tarde, né, das 9 a 1, e depois volta a abrir das 2 às 5. Então tem horário específico. E durante a semana, adulto custa €1,50 para vir aqui, mas como hoje é domingo,
a entrada é gratuita. E crianças pagam 60 cêntimos, se não me engano. Mas crianças até 14 anos é de graça. Até 14 anos Até é 14 gratuito. anos é grátis. E Ok. os jovens, 60 cêntimos. Vai ser estudante. Bonitinha aqui a entrada, né? Que eles fizeram. Aqui tem acesso ao conjunto monumental da praça, ao castelo, a igreja de Santiago e a capela. Mas vamos por aqui dar a volta. Vamos dar a volta Aí lá. tem uma ruína ali, deve ser uma torre. Tem algumas torres, né? Tem 2 torres. Tem essa torre aqui. Não, aqui acho que não é torre, não. Aqui nessa parte tem uma casa antiga. Casa da Judia. E aqui em frente parece ser uma igreja. Ali atrás da Lucene tem várias ruínas ali. Casas antigas, né? Sim. As torres do relógio É aquela dos parte lá em cima namorados. ali deve ser a torre do relógio, né? É. Essa aqui deve ser do relógio e aquela deve ser dos namorados. Não sei. Castelo pra lá. Porta do Anjo. E o conjunto monumental da praça também. Ah, não. Esse acho que é pra lá. Conjunto monumental da praça. E vamos lá em cima na torre? Vamos lá. Dá uma andada? Ó, aqui também tem uma parte aqui. Vamos olhar aí. Tem umas bandeiras aí, deve ser de ensinação. Tem umas casas aqui. As ruínas. Ali tem uma placa de tiro com arco. Provavelmente ficavam os arqueiros aqui quando o inimigo chegava, né? Com certeza, né? Tem que proteger. E parece que esse aqui é um dos mais preservados da época, né? Porque os outros foram todos que têm casas dentro e tudo mais, foram reconstruídos. Esse aqui eles mantiveram. Então não tem pessoas habitando aqui dentro. Eu achava que tinha, mas pelo visto... Dentro da muralha não existe Não tem, habitante. E achamos aqui umas oliveiras cheias de azeitona. Tem muita, ó. Tá bem carregada. Tá na hora de a gente levar essas azeitonas e fazer uns azeites. Fazer um azeite, né? Lógico, tem os moradores lá da aldeia que estamos, eles vão ensinar a gente a fazer um azeitezinho. Eu vi uma máquina Lá em Longroiva, lá na terra da minha avó. Em Longroiva, na vinícola, que eles abraçam a árvore assim, aí dá uma chaculejada nela e cai as azeitonas todas. Eles Muito nem precisa mais de doido. tanta gente para colher azeitona. É um A cara tecnologia lá da quinta. É um cara com essa máquina que fica sacolejando tudo, aí cai tudo dentro de tipo um arco que eles fazem, recolhe. tipo uma lona, aí as azeitonas caem todas e ele recolhe. Muito interessante. E a gente fica aqui caminhando aqui, né, por essas ruazinhas estreitas aqui, fica pensando como é que seria aqui na época medieval. A vida devia ser muito difícil, né? E se pensar que o primeiro foral aqui de Marialva foi dado por Dom Afonso Henriques em 1179, faz muito tempo. E pensar que como o povo vivia aqui, como que eles conseguiam sobreviver ao frio, à neve. E as batalhas que sempre existiam aqui por essas terras aqui. Essa parte aqui é o campanário da igreja, né? Eu não sei o que significa campanário não, mas é isso aí. É a igreja de qual? São João? É, São João. Eu vou tentar vir aqui em cima, aqui, ó. Pelas ruínas. Olha a vista daqui. Ali devia ser também uma antiga igreja. Depois a gente vai pesquisar ali o nome correto da igreja. E aqui é o campanário da igreja. Tem um sino. Campanário da antiga igreja. Tem um sino aqui. Tem 2 sinos, né? Nossa, é muito alto. Ainda bem que o nevoeiro tá indo embora, né? Que aí dá pra gente ver toda a imensidão verdinha que tem aqui à volta. Bem, agora a gente está descendo aqui o campanário, né? Que a Luciana já tá com medo. Sempre. Tem que descer com cuidado. Ei! Tomei uma azeitona no rosto. Tomou uma azeitonada? Cuidado com a azeitona aí, ó.
E aqui na região aqui onde fica localizado o castelo, já existia povos antigos aqui, desde o século VI a.C. Se não me engano, era a tribo dos Áravos, que pertenciam aos lusitanos na época, e eles foram conquistados pelos romanos, né? Sim, pelos romanos, pelos árabes, e depois foi reconquistado por Fernando Magno, né? Dom Fernando Magno. O rei de León, né? Isso já na época da reconquista cristã, Sim. aqui da península, certo? Isso, em 1063. E logo depois teve um foral. Sim, aí volta para Dom Afonso Henriques, desculpe, em 1179, que deu o foral aqui para Marialva. E agora a gente está chegando aqui no Pelourinho de dentro da Cara, aldeia. que bonito! Aldeia não, do povoado aqui dentro da fortificação, né? Sim, seria uma aldeia, né, na verdade, na época. Porque o castelo fica no topo e a aldeia, o povoado ficava ao redor do castelo. Sim, dentro das muito muralhas. bonito. Muito bonitinho aqui. Essa parte aqui tá linda. Parece uma praça, devia ser uma praça antiga aqui. Sim, devia ser uma praça antiga. Aqui devia ser onde aconteciam, de repente, eventos. E... Provavelmente tem algumas encenações aqui que tem tipo um palco. Exatamente. O Pelourinho tem um poço, eu acho que aquilo ali é um poço, né? Daqueles bem antigos. Bem bacana essa parte aqui. Esse aqui está muito bem preservado, né, dos estilos antigos, porque existem outros, como a gente já mostrou vários, mas que foram sofrendo mudanças com o tempo, né, e a evolução que aconteceu naturalmente nos últimos anos, também foi evoluindo as aldeias por dentro do castelo. Por exemplo, Óbidos. Aqui também mesmo tem Almeida, que realmente mudou completamente. E aqui não, aqui, apesar de não ser povoado, né, mas manteve-se a história realmente como é, né? E aqui, ó, tá cheio de cacto. Eu imaginava que os cactos iam estar em lugares que não fossem muito úmidos, né? Mas assim, tipo no Alentejo. Não por essa região aqui, olha. É muito, muito cacto. Diferente, né? São as nossas concepções. Ó, tem um cogumelo aqui pra gente levar pra casa. Esse aqui. Pra dar pra Ágata, Eu acho né? que aquele ali é comestível. Todos são, pelo menos uma vez, né? E aqui tem essa parte aqui que também já não tem mais casas, né? As ruínas estão bem baixinhas. Tem uma vista Fenomenal. ali pra montanha. Já estamos chegando aqui perto da muralha? Da muralha, né? Da fortaleza aqui. E ali devia ser as escadinhas para os vigias caminharem aqui pela muralha para fazer a vigia. A ronda, né? A ronda. Isso. Mais acima tem ali a torre de homenagem. E tem a igreja de Santiago, né? Ali é a igreja de Santiago. Infelizmente, ela tá fechada. Pelo menos lá de cá. Vamos ver se lá de lá ela tá aberta. Se tiver, aí vamos fazer aqui o caminhozinho, visita. né? Vamos. Que eu acho que aquela ruazinha dá em frente à igreja. Ih, mas eu acho que não tem passagem para lá, não. Não? Tem? Acho que não. Então, vamos ter que entrar na casa das pessoas aí. Melhor não, né? Não vamos entrar na casa dos outros. Volta. Vamos voltar. Deve ter uma outra rua ali. Aqui vai invadir a casa das pessoas. Tem que caminhar aqui pela rua. Exatamente. Vamos pela rua. Não pelas casas. Vamos até aquele portão lá. Vamos achar uma rua pro portão. Olha o cogumelo aí. Não pisa nele não, tadinho. Não pisei, não. Alguém pisou. Não, mas não fui eu. Ali outro ali, ó. Aquele ali é bonito, hein? Será que esse é comestível? Deixa aí nos comentários aí. E esse aqui, ó, já pisou. Os pisou. cogumelos são comestíveis, né? Ao menos uma vez. E aqui em frente à igreja de Santiago, tem uma rua que te leva a uma porta aqui que fica abaixo aqui da muralha. E o nome da porta é Porta da Traição. Nós pesquisamos na internet e não conseguimos encontrar nada que informasse o motivo desse tal nome, traição. Se vocês, né? Se vocês sabem a
a razão pelo... A origem desse nome? Isso, a origem do nome, a razão pela qual deram esse nome aqui, deixa nos comentários. A gente acredita que seja porque alguém traiu, mas a gente não sabe a história, abriu a né? porta, aí o inimigo entrou. Isso. Pode ser uma história, né? Cada um conta um conto. E aí, né, a pessoa já chegava aqui, dentro da muralha, já ia para a igreja. É, porque, na verdade, a religião ainda é muito importante, mas naquela época era muito importante para os povos, né? Para os povos cristãos, nesse caso. O cristianismo era muito importante, então eles vinham para a igreja para rezar, para a missa. Aqui temos a Capela Senhor dos Passos. Infelizmente ela também encontra-se fechada. Eu não sei se fica sempre fechada ou se em algumas épocas do ano, em festivais ou em momentos festivos, né? Se eles abrem a capela e a igreja, mas nesse momento infelizmente está fechada. E ela também é designada como a Igreja de Misericórdia, né? Ela é designada como Igreja de Misericórdia. Fica bem ao lado aqui da Igreja de Santiago. E do outro lado, a Torre de Homenagem, né? Que a gente tem que ir lá ainda. Isso. Vamos lá em cima apreciar a vista de lá. Lá deve ser incrível e deve dar para ver toda essa parte das ruínas aqui. Deve ser realmente sensacional. Vamos lá? Vamos brincar um pouco aqui de trilha hoje, já que a gente foi para trilha. A gente encontrou uma trilha aqui no entorno do castelo, para não perder a prática. É, isso aí, sobe e desce. Cabritinhos. Olha a entrada. Caramba. Pô, a entrada aqui é meio difícil, hein? É. Mas parece que tá bem conservado, diferente lá do... Não, então parece igual o de Guimarães, por dentro. Parece. Né? É, parece bem semelhante. Tem uma árvore aqui. Se eu me lembro bem, lá também tinha umas árvores. Tinha umas árvores lá também, né? É. Se eu Aqui me tem a lembro escadinha bem. para subir. Vamos subir aqui na escadinha. Mas eu acho que aí não vai pra torre. Não, não é pra torre, mas vamos só olhar aqui. Aqui era a muralha de proteção da torre, eu acredito. Que seja isso, né? Eu creio que sim, porque se você reparar, ó, tem realmente uma muralha que fica em volta da torre. Fora a muralha exterior da aldeia, digamos assim, né? E agora estamos caminhando aqui pela muralha que fica ao entorno da torre de homenagem, né, que é a segunda Linha de defesa. né, porque tem a primeira que fica no entorno da aldeia e essa aqui fica em torno da torre de homenagem. E dá para ver a importância que essa fortificação tinha aqui na região, porque dá para ver realmente tudo daqui, nem é lá de cima da torre de homenagem. Daqui da muralha já dá para ver... E quando a gente estava passando na estrada, né, dava para ver. Sim. Aqui pelo alto da colina, a torre de homenagem do castelo já. Exatamente, então isso aqui era um ponto mesmo estratégico de defesa do reino. Você consegue observar o inimigo vindo bem de longe aqui. Se fizer aqui um 360... Exatamente, e aqui era tudo vigiado, né? E aqui a parte de dentro dá para ver as ruínas do que era a antiga aldeia, o Pelourinho, as torres, dá para ver também a muralha externa. E agora a aldeia, digamos assim, ela saiu de dentro
da fortaleza e foi para fora. Então, se a gente reparar bem, o castelo ele é praticamente rodeado de casinhas que são as casas que antigamente era a aldeia interna do castelo. Eles foram para fora e, claro, também, né, cresceu muito, porque antigamente eram poucas casas e agora realmente são muitas casas que se tem aqui à volta do castelo e da fortificação. Olha, ela tá descendo ali, mas cheio de medo. Não, aqui Cheio de tá medo aqui da tranquilo. muralha, ela. Aqui tá tranquilo, lá em cima é que tava tenso, que tava muito estreitinho. Ô, menina medrosa, ela é trilheira e fica com medo. Não, mas ó esse tênis aqui. Esse tênis aqui eu não tenho firmeza nele não, não tenho confiança não. Vamos subindo, vamos lá Vamos visitar a torre. subir, vamos ver se a gente sobe lá em cima na torre de homenagem. Porque se aqui já é muito bonito e dá pra ver muita coisa, imagina lá em cima na torre de homenagem, né? Ei, amor, tem entrada aí pra torre? Eu não tô encontrando não. Vamos ver. Tem que descer aqui. Que aí a gente... Mas aí foi de onde a gente chegou. Sim, mas a torre tá distante dali. Não, eu acho que não tem entrada pra torre. Não tem. Poxa. Sacanagem, fiquei triste agora. Não tem como visitar a torre. Não tem como Vamos visitar ver a aqui torre de por homenagem. dentro aqui, ver se tem uma porta. Bem, Tem uma porta aí? não. Não tem como. Então, infelizmente, não tem como visitar a parte da torre, parte interna, não tem como subir. E Poxa. é só isso aqui, só esse entornozinho aqui. Mas Da torre. mas é bem bonito, Mas a vale vista muito a é pena. espetacular. Sim, vale muito a pena. Mesmo que você venha aqui durante a semana, pagar €1,50 por pessoa para vir aqui visitar, conhecer a história, né? Conhecer como que as pessoas viviam e tentar imaginar como que era naquela época, é uma coisa que acho que vale muito a É uma pena. viagem bonita no tempo. Sim, é uma experiência que vale muito a pena. Caraca, uma Olha, cobra. uma cobrinha. Cadê Pô, a ela? primeira cobra que eu encontro aqui em Portugal, hein? Não é uma pequenininha não, hein? Caraca. A cobra é grande. Ó, Ai, sai fora daí. ela tá aqui, pô. Ó, ela tá cá, ó. É lógico, pô, ela tá com medo. Ela só ataca quando ela tem medo. Ela tá com medo, vamos deixar ela quietinha aí. Aqui à nossa esquerda tem a Casa dos Magistrados. Fica mais ou menos aqui em frente ao Pelourinho. E em frente ao poço também. Isso, e de frente pro Pelourinho temos aqui a antiga Câmara. O que seria hoje é a Câmara, né? Dos tempos antigos. E agora estamos caminhando aqui pelas ruelas da aldeia, da antiga aldeia, e vamos em direção à Torre dos Namorados, é isso? Torre dos Namorados e Torre do Relógio? Sim, são as duas torres que tem externas, né? Porque tem a torre de homenagem e tem as torres externas, que é da muralha externa, digamos assim, para proteger mesmo do inimigo. A muralha da torre de homenagem se o inimigo entrar, tem uma segunda linha de defesa. E ali, seria o quê? Namorado? Será que alguém ficava namorando na torre? Não sei. Tem que descobrir que história Se é essa você aí. sabe, escreve aqui nos comentários pra gente. Tá aí a torre, eu acho que dá pra entrar nessa, hein? Dá. Pelo menos tem uma abertura, né? A vista aqui pra torre de homenagem. E pra aldeia, né? Tem uma portinha aqui, vamos ver. O que que tem aqui? Não dá pra subir. Vamos. Aí tem um sino. E pra baixo. Todo santo ajuda, né? Não, aí não. Vamos voltar. Aqui não tem como também subir. Mas ali na outra torre tem. A outra tá menos preservada, né? Essa aqui tá bem preservada. Vamos lá na outra.
O problema vai ser descer. Essas escadinhas são muito estreitas. E depois de uma subidinha que cansou a Luciene, Fiquei ofegante um pouquinho, tive que me recuperar aqui para conseguir gravar para vocês. chegamos aqui na Torre dos Namorados. A gente acredita que essa seja a Torre dos Namorados, a gente não tem certeza qual que é qual. Então se você sabe, deixa aqui nos comentários. É isso, essa aqui é dos namorados em homenagem. Vamos dar um beijinho de namorado. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai procurar um lugar para almoçar. Sim, agora nós vamos almoçar e continuar a explorando nossa aventura. os castelos aqui da Guarda. Exatamente, os castelos das aldeias históricas. E enquanto a gente procura um lugar para almoçar, a gente vai caminhando aqui pela aldeia de Marialva, a parte externa, né, do castelo. Muito bonitinha. Aqui é a igreja de São Pedro. Provavelmente saiu de lá de dentro, né? Pra vir pra cá, né? Porque tem uma igreja de São Pedro lá. Então, essa aldeia é muito bonitinha. Tem várias casas vendendo aqui também. Tem várias casas reformadas, tem algumas para reformar, tem muitas vendendo, né? Então, se você quiser um investimento no interior, ó, fica a dica, Marialva é um lugar muito legal. Tem várias lindinhas. Mais uma para vender. Aqui é o quê? Um santinho? Não, não tem nada. Mas de repente era, né? Onde guardava Geralmente eles colocam uns santinhos assim. Pelo menos lá para cima, lá no norte. Perto de encruzilhadas, geralmente eles colocam uns santinhos. Sim, isso é verdade. Eu não entendo muito sobre os santos, então eu tenho dificuldade quando você faz esse tipo de pergunta. Mas não tinha nenhum ali. Demos uma paradinha aqui no bistrô Pé de Cana e já estamos atacando a comida aqui. Comida muito, muito boa. A gente pediu uma brusqueta no início, mas a gente estava com tanta fome que a gente saiu comendo tudo e esquecemos de filmar. Você pediu o que, amor? Isso aí? O meu é um prego normal e o seu é um... Eu pedi um arroz bife com um bolo de levedo, tem um molhinho. E tem uma batatinha aqui doce, bem gostosinha. O seu é batata doce e o meu é batata normal. É aquela chipzinha que eu acho até que é de mercado mesmo. E o meu é o bolo do caco. Aprovado? Tá muito bom, muito aprovado, muito gostosinho. Bem pertinho do castelo. Só que funciona só até 3 da tarde. Então, quando você sai do castelo a 1h, porque o castelo fecha 1h, então você vem pra cá e come uma comidinha gostosa. Chegamos agora aqui em Trancoso. Vamos mostrar para vocês um pouquinho da cidade murada. Tá rolando uma festinha também, né? Sim, tá rolando a festa da castanha. Foi sexta, sábado e hoje é o último dia. Então a gente vai aproveitar o último dia para mostrar para vocês também como que é o Magusto, que é muito tradicional aqui em Portugal. Estamos aqui no estacionamento, ele é gigantesco. Pode parar autocaravanas, carros normais. Tem um autocarro. E para esse tipo de festa é excelente, porque como é muita vaga de estacionamento, a gente não tem problema para estacionar o carro, né? Essa aqui é a porta principal, que é a Porta del Rei. Fica logo em frente aqui o estacionamento. E são o quê? São 3 portas?
São várias portas, eu não sei quantas exatamente são, mas acho que daqui da frente são 3. Essa aqui é a principal. Nós vamos fazer um caminho diferente, né? Não vamos entrar pela Porta del Rei. Vamos pegar aqui uma porta que fica ao lado direito, que segundo aqui o livrinho de turismo faz parte do percurso, né? Para chegar no castelo. Sim, a gente entra ali e aí tem 2 opções, pelo que eu vi no mapa. A opção de contornar, digamos assim, a muralha, ou você vai ali pelo meiozinho da vila, digamos assim. E aí a gente vai escolher ali o que a gente achar que vai fazer mais sentido no momento. Mas a gente vai sair pela Porta del Rei. Que será o nosso ponto de começo. Tem essas plaquinhas aqui. E eu vou seguir a minha guia, Luciene. Me sigam que eu sou a guia aqui da cidade de Trancoso, para dentro das muralhas, hein? Do lado de fora, não. E aqui você pode ver já as casinhas, tudo de pedra, logo no começo aqui da Elas são lindíssimas. Da aldeia. Lindíssimas. E aqui, essa aldeia, pelo que eu me lembro, porque eu já estive aqui em 2022, essa aldeia aqui é a que tem a maior quantidade de casas restauradas que a gente já passou até o momento. E diferente de Almeida, né? Aqui em Trancoso, as casinhas estão bem reformadinhas, tudo em pézinhas. Por enquanto não vi nenhuma abandonada. Por enquanto, aparentemente, todas elas realmente estão muito bem conservadas. Não sei se todas elas datam da época, né? Ou se sofreram revitalizações, mas de qualquer maneira, a maioria está tudo bonitinha. E a aldeia parece ser muito aconchegante, né? Eu estou reparando aqui que na iluminação pública, ela tem uma cruz assim, bem interessante. Todas elas estão com esse formato. Ah, tá. É o castelo, parece ser o castelo ali na frente. É verdade, parece ser o castelo mesmo. Não sei se dá para ver direito ali a estrutura ali da luz da rua, mas parece que tem não sei se é a porta do castelo ou se é a muralha e uma cruz. De repente é alguma menção à igreja e mais à muralha do castelo, né? Estamos em outra igreja de São Pedro, em outra igreja fechada, não vamos poder visitar. Bom, aqui em cima tem um vitral e tem ali um brasão. E esse brasão simboliza São Pedro. Como dá para ver, tem 2 chaves cruzadas e uma tiara. E esse brasão simboliza São Pedro. E aqui em frente à igreja de São Pedro temos um pelourinho. Ele é um pelourinho manuelino. Ele foi construído em 1510, logo após Dom Manuel I dar um novo foral aqui para Trancoso. Estamos chegando agora aqui na ruazinha do castelo, bem apertadinha aqui, né? Agora as casas aqui na parte de cima do castelo são bem menores. Sim, Lembra um pouco as casinhas que tem lá em Almeida? Sim, lembra bastante as casinhas de Almeida. Na verdade, essa construção aqui, né, toda ela lembra um pouquinho Almeida, porque existem outras, como o de Marialva, que é só ruínas. E esse aqui não, as pessoas moram, com certeza tem alojamentos locais aqui dentro. E tome a subir. Nós estamos aqui na entrada, assim, tem uma escadaria, né, para subir para o castelo. E aqui na escadaria conta um pouquinho da história
de Trancoso e do Castelo. E o Castelo foi árabe cristão, e ficou essa, entre aspas, Essa briga. Essa luta. essa luta aí entre quem ia ser dono do Castelo e de Trancoso, até que Dom Afonso Henriques, em 1162 ou 1165, não se sabe ao certo pelas escrituras aqui, ele deu a carta foral a Trancoso. E aí passou a ser só cristão. E aqui dentro da muralha do castelo, temos uma área bem ampla aqui, com relva, e não tem mais nada, somente temos aqui uma torre de homenagem. Tem a muralha e as torres que provavelmente eram torres de vigia, né? Que os guardas ficavam aqui fazendo a ronda e vigiando a fortificação. Tem uma, né? 2, 3, 4, 5. Aparentemente, De repente ali tinha outra que não tem mais, porque aparentemente tem uma construção semelhante a essas aqui. estamos aqui numa torre de vigia. Provavelmente por aqui consegue vigiar a Espanha. Sim, vai vigiar o inimigo, né? O problema é que Você devia é ter pequenininha, né? devia ter uns banquinhos, ou então eles eram bem maiores que eu. E essa muralha aqui, ela é bem bonita. Ah, essa aqui tu não Tá tem medo de muito- caminhar, né? Igual... Não, porque essa aqui é bem larga e está muito bem preservada, né? Aqui eu já consigo observar, então eu deveria ser se eu fosse da guarda real, né? Eu seria da guarda que consegue observar daqui, não dali. Você ia ficar aqui com os arcos e flecha. Exatamente, Aqui, ia ficar só aqui é a dando, malta do arco e flecha. só dando flechada nos outros. Eu dei uma flechada em você, amor. Isso, você conquistou meu coração. Viu? Ah. Nós iríamos visitar aqui a torre de homenagem, mas infelizmente está fechado. Provavelmente deve estar em manutenção aqui as escadas. Deve estar com algum tipo de obra de manutenção e aí não pode subir quando está nessas Porque reparações. aqui dentro do castelo, o que seria para visitar seria só a torre. O resto é aqui por fora mesmo. E a muralha. E a muralha. A muralha tem algumas partes que a gente consegue entrar ainda. Aqui ao lado da torre de homenagem tem aqui parecido uma escavação arqueológica, mas está com grade. Não tem nenhuma informação, mas parece, né? Que seja uma escavação ali, devem estar pesquisando algo ainda. Deve estar com algum tipo de pesquisa, devem ter descoberto alguma questão aí arqueológica ali no local. E aí eles fecharam para as pessoas não ultrapassarem ali, né? Vamos aqui em cima. Aqui Vamos. em cima tem uma porta, mas também está fechada. Mas Fica aí perto a de gente uma outra, olha ali. outra torre de observação. A Sim. gente vai ver a vista ali de cima. Nós viemos aqui em 2022 e o castelo estava fechado, aí estava em obra. Eles estão reestruturando aqui, né? Para o turismo. Sim, eu acho que estava em obra exatamente para reabrir ou abrir. Eu não sei se já era aberto antes, né? Mas em 2022 estava fechado para obras. Ah, será que dá para entrar ali? Na torre? Não, Não, né? Não tem porta. não tem. Aqui é Eu só achei que era. a muralha mesmo. Só. Não tem outra passagem para a torre. Provavelmente vai ser isso que vão fazer lá em Longroiva também. Sim, o de Longroiva também tá com esse Sim. tipo de construção na escada. Estão construindo a escadinha lá. E lá a gente tem certeza que não tinha visitação antes. Aí, ó, Câmara de Meda, chama a gente. E para lembrar que a visitação aqui ao castelo é gratuita, né? Pelo menos agora em 2024 tá gratuito. Não sabemos no futuro, porque como a gente disse, parece que está em restauração. Então pode ser que no futuro a visita ao castelo seja cobrada. A visita à vila, eu acredito que não seja cobrada, porque existem pessoas que moram ali, né? Não, na vila não tem cobrança. Exato, e não vai ter, não Sim. tem e nem vai ter. Mas ao castelo a gente não sabe se no futuro vai ser cobrado. Nesse momento não é gratuito. Aqui é mais aquilo que a gente acredita que é mais uma torre de observação. Essa aqui fica bem perto de um centro de informações turísticas que tem aqui, bem nos arredores
da parte interior da fortificação, perto da torre de homenagem. E é mais uma vista incrível aqui para a cidade de Trancoso, que das aldeias históricas aqui virou cidade, né? Virou município. E ó, a galera já tá se aquecendo ali, que tá subindo fumacinha da lenha. Já tô se aquecendo. Mas hoje até que tá uma temperatura agradável a essa hora. Mais tarde é que vai ficar meio complicado. O problema é que às vezes demora, né, para aquecer a casa. Então eles ligam cedo. Chegamos numa parte aqui, tem uma grade e lá embaixo é um fosso. Provavelmente deve ser o calabouço, né? Acredito que sim. A gente achou que era mais uma torre de observação, de repente até era ali por cima, né? Sim, aqui Mas é pro inimigo ficar preso mesmo. Aqui é quando... eu fico com medo, né? Vocês sabem, né? Aqui deve ser quando o inimigo consegue subir, cai no né? fosso. Eles puxam e jogam pra cá pra baixo. Jogavam, né? Puxavam e jogavam aqui pra baixo pro fosso. E aí eu acredito que seria algum portão, né? Uma outra porta do castelo, não? Provavelmente. Não, Ou não, então... não tem portão, porque não tem a parte de fora. É verdade. Ou então é outro fosso, só que eles botaram essa parte de madeira aqui, né? Não tem nenhuma... Porque aparentemente é igual ao do lado de lá. Não tem nenhuma informação, a gente não fica sabendo. O que seria isso aqui? Ou de repente tinha alguma coisa aqui... Como os eles caras estão... da flecha, né? Da flechada. Como eles estão ainda revitalizando aqui o castelo, provavelmente no futuro eles vão colocar os totens com informações aqui. Provavelmente. Para tirar dúvida dos visitantes. E uma curiosidade aqui sobre Trancoso. Trancoso foi uma das vilas com maior concentração de judeus aqui na região da Beira, né? Sim, a comunidade judaica era uma das maiores comunidades aqui no século XVI da Beira interior. Tem até uma museu, exposição, né? Sim, Isaac Cardoso. Isso, é um museu de cultura judaica. Bem interessante, vale muito a pena dar uma passadinha, né? Mais ou menos aqui, gratuita. No centrinho histórico, dentro da cidade murada. Vale muito a pena passar. Vale a pena ir lá conhecer um pouquinho Sim. da história judaica aqui em Trancoso. Conta bastante da história e de quando eles foram expulsos, da retratação, né? Exatamente. Depois da retratação, para onde eles foram, né? Depois eles saíram daqui e praticamente se espalharam pelo mundo inteiro. Vem, amor, vou levar você para passear na minha Lamborghini. Lamborghini aí é boa pra gente caminhar lá pelo Gerês, hein? É isso aí, é essa aqui que é a boa. Agora a gente vai curtir aqui umas musiquinhas folclóricas aqui na feira de Trancoso. Tomar uma cervejinha, tintim. E aproveitar o dia. Aproveitar a festa, comer uma castanhinha. Vamos aproveitar para comprar mais garrafas de vinho. Já tem 4 lá, 5. Vou aumentar uns estoques de vinho aí em casa. Exatamente. Aqui é aquela máquina que chacoalha a oliveira e tira todas as azeitonas e puxa, deve ficar um negócio aqui embaixo
que puxa as azeitonas e pronto. Colhe tudo, rapidamente. Tira tudo, as azeitonas todas. Eu fiquei impressionada com essa máquina. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Fiquei muito impressionada mesmo. Quando tiver uma quinta, compra uma. Isso, eu vou comprar uma dessas aí. Que aí você vai dirigir, e vai plantar, colher, fazer as paradas todas. E estamos agora em Castelo Rodrigo, uma das 12 aldeias históricas de Portugal. Já visitamos Almeida, Marialva e agora estamos em... Trancoso É também. verdade, Trancoso. E Trancoso ontem, vou provar lá a festinha da castanha. Exatamente. E agora estamos em Castelo Rodrigo. Chegando aqui, a gente já vê um parque de estacionamento gigantesco. Tem um parque de estacionamento de motorhome também, que tem água e eletricidade. Mas não sabemos. Só não sabemos se é gratuito. Essa cidade, né, a aldeia é murada também, né, é fortificada, digamos assim. E aqui já no início tem tantas casinhas bonitinhas, já restauradas. Não sabemos se lá dentro é tudo restaurado também ou não, mas já mostra um charme muito especial dessa aldeia que parece também ser incrível, como todas as outras aldeias que a gente já visitou até agora. E o que notamos de interessante aqui na aldeia é que a maioria das casinhas são umas pedras numa cor meio alaranjada. Isso dá um charme aqui na aldeia, né? É diferente, né, das outras aldeias que a gente visitou aqui perto, né? Marialva, Trancoso e as outras todas, porque até Pinhel, ela não faz parte, a parte interna, né, dela, por dentro da muralha, não faz parte das aldeias históricas, mas é muito bonitinho ali também. Mas também não tem essa cor assim mais alaranjada. Mas eu acho que não são as pedras. Digamos assim, é tipo o reboco que bota para segurar as pedras que tem essa cor mais alaranjada. E a maioria aqui está bem preservada, acho que foram reformadas recentemente. Sim, deve ter sido recuperada, né, recente. Bem bonita, gostei dessa aldeia aqui também. É. Tá bem bonitinha, tudo arrumadinho. É cada uma mais linda que a outra, é difícil escolher. Aqui atrás de mim é a igreja dedicada a Nossa Senhora do Rocamadour. É uma igreja fundada no século XIII e ela dava assistência aos peregrinos que faziam a peregrinação até Santiago de Compostela, né? Que fazia o caminho de Santiago. E a igreja também, desde 1922, ela é um monumento nacional aqui de Portugal. Linda, né? Linda demais, linda. Um esplendor. E aqui essa pracinha aqui vem um ar bem, tipo assim, romântico, assim, bem bonitinho, charmoso. Para pessoas românticas como você, né, amor? Eu fiquei fascinado com essas cores das casinhas assim, laranjinha. Que vista maravilhosa é isso aqui. Olha isso. Olha. Dá pra ver, tem um estádio de futebol ali. Será qual o time que tem ali? Tem algum time aqui em Castelo Rodrigo? De repente é de Figueira de Castelo Rodrigo, né? Pode ser, eu não sei. Tem que pesquisar. Não sei qual é o time daqui da região. Eu não sou muito ligada em futebol. E será que é para ali que fica a Espanha? Porque aqui do castelo, né, do alto, dá para ver o lado da Espanha, né? Que aqui é uma posição bem estratégica, né, para a defesa aqui da fronteira. Sim, aqui é praticamente, deve ser considerada uma aldeia raiana, né? Porque é bem perto mesmo a fronteira da Espanha. Uma coisa interessante dessa região aqui como um todo, né? A gente foi em Longroiva e lá também tem isso, é que existem vestígios de presença humana nessa região aqui
desde o período paleolítico. Olha quanto tempo nós, né, seres humanos, estamos habitando aqui essa região. Agora estamos aqui bem no alto do castelo, que segundo informações aqui turísticas, o castelo e a sua grande muralha foi mandada construir pelo rei Dom Afonso IX de Leão. O rei de Leão mandou construir o castelo e você pode verificar até hoje a característica do reino de Leão, das muralhas, onde tem torrões circulares. E depois que essa região passou para a mão dos portugueses, o rei Dom Dinis mandou construir uma torre de homenagem que só restou também as suas ruínas. Tá fechado. Tá fechado? Centro de Informações Turísticas? Tá. É segunda-feira. Funciona. E aqui também para visitar o castelo, não pode. Não pode? Tá fechado ali? Tá. Ah, poxa. Tá fechada. Pô, galera, a gente não vai poder entrar. Que sacanagem. Mas as pessoas precisam do descanso delas também, né? Então, para entrar aqui no castelo é €1, mas agora tá no horário de almoço, eu acredito. E aí tá fechado. A gente vai continuar andando por aqui, pela aldeia, né, que fica em torno. E depois a gente vai voltar para ver se a gente consegue visitar. Ó, e quem tiver sem dinheiro, aqui na aldeia tem um multibanco. Na parte de fora do castelo. Aqui na parte onde fica o turismo, né? Sim, no Centro de Informações Turísticas tem um multibanco. E aqui em frente tem uma torre, eu acredito que seja a torre que era da igreja, né? Bonitinha. É que tem muitos lugares que a torre da igreja fica separada da igreja, né? Normalmente sim, né? Nessas mais antigas. Lá no castelo de Montalegre também é assim, tem uma capelinha do lado, uma igrejinha, e a torre fica afastada da igreja. Fica afastada, exatamente. Eu não sei se isso é típico dessa região aqui mais alta e a gente deu sorte nos outros dias, mas tá uma ventania danada aqui. Eu espero que o vídeo fique bom e que vocês não... que a gente consiga editar o vídeo de forma com que fique prazeroso para vocês assistirem, porque a gente está fazendo com muito carinho, mas a gente não sabe como vai ser com essa ventania. São todos os produtos locais, uma graça. Os jeans aqui da região. E isso aqui são produtos locais e eles que fazem aqui dentro. Muito bom. E aí, amor, comprou o que pra gente? Algumas guloseimas ou comprou uma cervejinha, um vinhozinho? Só pensa em cerveja esse homem. Comprei só guloseimas. Tá bom, tá bom. Agora a gente vai o quê? Vamos visitar o castelo? Acho que agora o castelo já abriu. Eu acredito que esteja aberto. A gente perguntou aqui, né, no café. E elas falaram que não fecha não, é aberto o ano inteiro. E que só fecha pro horário do almoço. Então, como eu estava no horário do almoço, a gente encontrou ele fechado. Mas já deve estar aberto, vamos ver. Bem, estamos agora aqui na ruínas, ruínas do palácio, né? O que seria o palácio? Sim, porque o castelo tinha a parte amuralhada, né, que contornava toda a aldeia. E aqui é a parte do palácio só. Ficou só as parte ruínas, do palácio né? que sobrou, né? Sim. Ali mais na frente seria a torre de homenagem. Sim. Foi destruído. Ela me contou que o castelo todo eram 13 torrões. Ah, eram 13 torrões? Hoje em dia só existem 2. Ah, que pena, né? Mas é isso, são as histórias, né? Fica agora preservado, né? Fechado e tudo mais. Aí fica essa parte aqui preservada para que a gente entenda a história, veja e
tente imaginar, né? Porque a gente não consegue de verdade pensar como seria viver naquela época, mas pelo menos a gente consegue, passando por aqui, a gente consegue imaginar como as pessoas viviam, quão difícil era aquela época, porque imagina, você tá sempre se preparando para lutar contra o inimigo, né? Isso aí. E eram vários inimigos, não era um único inimigo, então difícil, né? Complicado. Aqui na parte de cima, bem ao lado da entrada principal aqui do palácio, uma vista bem panorâmica, né? Já que tá tudo aberto. Tanto para a região aqui, quanto até para o próprio palácio, né? Porque agora, como são só ruínas, dá pra gente olhar e ver e imaginar como seria, né? Será que dá para lá em cima na torre de homenagem? Tem escada ali, mas eu acho que não tem como. Mas, de repente, por dentro dá, né? E logo ali atrás, parece que tem uma albufeira. Pelo Será menos que aqui parece que tem um lago ali. Será que é uma parece. albufeira aquilo ali? Não, deve ser uma albufeira. Será que aqui em Castelo Rodrigo tem albufeira? Se tiver uma praiazinha lá, se não tiver tanto vento, acho que dá para dar um mergulho. Mas, de repente, ali não é nem Castelo Rodrigo mais, né? Pode ali ser pode ser outra cidade. Outra cidade, outra região. Mas dá para ver tudo aqui, é impressionante, impressionante. Se a gente conseguir ir lá na torre de homenagem, lá em cima, dá que eu não ver sei bem se, maior. se dá, acho que vai dar para ver ainda melhor. Vamos tentar lá. Aqui o que seria mais ou menos uma porta, né? Uma outra parte do palácio. Sim. Seria um salão? Não dá. Tem que imaginar que seria um salão isso aqui. Eu achei que a de gente reuniões. ia conseguir. Eu achei que a gente ia subir para a torre de homenagem aqui, mas não dá. Provavelmente isso aqui seria uma sala de reuniões, algo parecido assim. Ou até porque é bem grande, né? Para comer, né? Porque era aqueles mesões. Aquele mesão com banquete, né? Exatamente. Nossa, que incrível. E ali em cima seria a torre de homenagem. Aqui atrás também seria um outro espaço aqui do palácio, um espaço menor. Também não sabemos do que se trata, não tem informação aqui, então a gente só tem que ficar imaginando. Mas a visita ao palácio ela é muito mais para você tentar imaginar como era a vida na época, né? Não necessariamente para você imaginar o que é cada coisa, é mais para você tentar entender a dificuldade, o quanto que a humanidade evoluiu, com as suas mazelas, claro, mas o quanto que a gente mudou e evoluiu, porque viver, por muito que aqui fosse um palácio, é viver em condições muito, muito difíceis. Como eu disse, principalmente por conta de que você tinha que estar toda hora com se a cabeça para batalha. Com a cabeça no inimigo, né? Temos esse espaço aqui que tem uma escada. Vamos ver. Vamos ver para onde que dá isso. Ver como que eram as portas, né? o calabouço aí, né? As portas aqui antigamente, bem diferentes, né? Um ferro bem. Tinha que ser bem... Ó, tem uma plaquinha aqui de informação. Porta da traição. Mais uma porta da traição. É a terceira que a gente vê. Ou porta falsa. Agora, o que seria traição? Será que alguém foi traído aqui também? Não sei. Não sabemos a história. Tem mais a história aqui. Do significado. Vamos descer aqui. Ali é o quê? É um albacar. É um túnel. Esse aqui é o túnel das fugas. Será que essa aqui é aqui que tá a cisterna dos mouros? Porque tá escrito aqui cisterna, né? Pode ser que a cisterna é da época dos árabes aqui, dos muçulmanos. Mas não dá pra... Mas tá fechado também. Tá fechado. Mas olha como que era a estrutura. Impressionante. As estruturas mesmo... É o sítio de Albacar. É a palavra árabe. Era recolhido o gado grosso aí. Será que é o gado que passava por aqui? Não sei, mas... Então essa parte aqui foi da época dos mouros. Bem bacana, a visita valeu. Eu curti mais um pouquinho. Custa €1, mas vale muito a pena pela vista, pela história, pelas coisas que a gente consegue entender e ver aqui.
e principalmente porque remonta, né, leva a gente de volta para aquela época, né, para a Idade Média, enfim. Tem essa parte aqui de fora que a gente caminha aqui pela muralha. Seria aqui o caminho de vigilância, né? Porque você pode observar aqui todo o terreno aqui em volta da aldeia. Sim, você consegue ter uma visão panorâmica do terreno todo e de onde está vindo o inimigo. É claro que provavelmente aqui devia ser muita floresta, muita árvore e tudo mais, mas os soldados, eles tinham um olho muito treinado, né, para identificar o inimigo vindo. Amor, e você? Comprou o que pra gente? Então, eu comprei um licorzinho de castanha e um licorzinho de pastel de nata, que é pra você. Castanha é meu, mas eu deixo você provar um pouquinho também, tá bom? Tá bom. E olha só, uma casa templária. Bom, se isso aqui não foi refeito, isso aqui devia ser realmente uma casa de algum templário aqui da região, né? É, não tem sei, ali pelo menos o- o símbolo parece, né? Tem ali um brasão ali com a cruz templária. É, pelo menos o símbolo parece, né? Bem interessante, pena que tá fechado, né? Parece ser um café hoje em dia. É. Né? Eu gostei da aldeia. Provavelmente fica aberto só nos finais de semana e época, né? Isso. Gostou da aldeia? Gostei das cores da aldeia. Essas casinhas assim meio alaranjadas. Bonito mesmo. Precisamos voltar mais vezes aqui para a região da Guarda. É, a gente conhece muito pouco. tem hein? muitos- Tem muito mais pra E a gente conhecer. viu que tem muitos trilhos aqui para fazer aqui pela região, né? Muitas PRs, muitas GRs. Sim, tem uma GR que é das aldeias históricas todas, né? Passa Essa aí pelas 12. Esse tem que andar bastante, tem que treinar mais, tem que subir mais vezes lá as Minas do Carris. É, no Gerês. temos que voltar então depois do verão. Já saímos de Castelo Rodrigo. Castelo Rodrigo foi a nossa quarta aldeia histórica de 12, significa que faltam 8. A Castelo Rodrigo foi a que eu mais gostei. E você, gostou qual? Das Eu- 4 que visitamos? Eu gostei muito de Castelo Rodrigo, mas eu gostei do estilo de Almeida. O estilo de Almeida é bem diferente. Faltam 8 ainda, né? Exatamente. Mas isso vai ficar para uma próxima aventura. Fiquem ligados.